Nossa. Bora. Maravilha. Bora começar? Tá no efeito ainda. O que faz a... Eu tô meio estranho. Ana pediu, Tô meio Ana estranho. pediu. Beleza, obrigado, Jota. Ana pediu pra eu levar hipoclé pra ela. Lá em casa ainda Adoro. tem, lá em casa ainda tem. Tem 2 guardados lá ainda. Não, eu vou passar lá então. Easy go. Bora lá? Começando mais um Resenhas de Negócio. Eu sou Aldo Melo, sou executivo de marketing. Eu tenho ao meu lado o Caio Florencio, que ele é corretor. E aí, galera, tudo bem? E hoje nós temos a ilustre presença do pessoal da Alegro, que eles são extremamente alegres. Foi um trocadilho infame, mas nós temos aqui hoje Jéssica Mayumi e Eduardo Gomes conosco. Agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado e bora conversar. Vambora, a gente que agradece. É um prazer e uma alegria estar aqui junto com vocês, a receber e aceitar esse convite. Maravilha. Show. Gente, como todo podcast, a gente começa sempre do início. Isso é bom, isso é importante. Como tudo na vida, a gente começa do início, né? O pessoal hoje está muito divertido aqui. Falei que eles eram alegres. Contem de vocês. Eu sei que cada um tem uma trajetória. A Jéssica encontrou o Eduardo e o Eduardo encontrou a Jéssica. E agora eles uniram a trajetória, estão na Alegro. Me contem aí do início. Foi numa festa não, né? Ah, não, esse é outro pessoal. Festa em cima de gente esquisita, É não, outro não, pessoal. não. Isso foi antes da Jéssica. Ah, tá. Essa parte a gente Na corta. festa estranha é outro pessoal, desculpa. Pessoal. Quer Pode começar? começar, não, pode começar. Tá. Então, minha história começa já dentro da música, né? Porque meus pais são músicos também, então essa coisa de educação musical sempre esteve presente na minha vida. Tentei fugir, fui primeiro para psicologia, não deu certo, porque eu tinha esse sonho de me formar em música, de trabalhar com educação musical. E foi por isso que eu fui para o Rio, que foi lá que a gente se conheceu. E só nesse ramo de educação musical, esse ano completo 15 anos que eu dou aula. E Uma senhora já, né? uma senhora. Não, é que eu comecei 15 muito anos de nova, carreira. né? Tanto assim, meu primeiro concurso público foi dentro da educação musical. E esse ambiente sempre teve presente, né? Apesar de também ter convivido nessa área de Ministério de Música, mas a educação musical estava presente em todas as partes. E assim, foi meio que um percurso meio que natural para mim, né? Como eu já estava dentro ali, quando o ano passado eu estava sozinha à frente da Vila Lobos Unidade 2. E, assim, foi uma extensão da 1 por conta da pandemia, né? E aí, com a vinda do Eduardo, a gente com umas novas visões, né? De como trabalhar a educação musical e a música em si. Aí é por isso que a gente mudou para o Instituto Musical Alegro, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre acreditei muito no poder da música. Tanto em questão de desenvolvimento pessoal como cultural de toda a sociedade. Então, assim, foi um dos motivos que eu parei e falei assim, não quero ir para nenhum outro caminho. É esse caminho que eu quero seguir, quero, enquanto puder ficar em Porto Velho, né, a gente trabalhar com isso, ver o que a gente pode dar de retorno aí para a sociedade com isso. Maravilha. A Jéssica é daqui, né? De Porto Velho. Eu já tenho uma história um pouco diferente com a questão da música, porque não era a minha primeira opção, não era um percurso natural, e eu fui, achado pela música e envolvido pela música. Apesar de ter uma família extremamente musical, meu pai toca, meus irmãos tocam, minha mãe e minha irmã cantam, todo mundo sempre foi muito envolvido com música, eu era o único da família que não. Na parte das artes, né, pelo ambiente de igreja que eu cresci, eu era mais ligado à questão do teatro. Fazia muito teatro em igreja, não muito música. E tinha um sonho desde 6 anos de idade, eu me lembro de uma fita da época, na minha época era alfabetização, era CA ainda, né? Aquelas fitas de formatura que a professora faz para dar no final do ano. Eu lembro de uma fita em que eu falava, meu nome é Eduardo, tenho 6 anos, eu quero ser médico. Dos meus mais ou menos 6 anos que eu lembro disso, até os meus 18 anos, eu ia para medicina. Não sei se... Eu acredito muito com a influência, meu pai foi funcionário da Unimed, foi gerente financeiro da Unimed por muitos anos. Então, basicamente, a minha infância foi dentro desse universo de medicina. Então, eu tinha um sonho muito grande de ser médico, e aos 18 anos, 17, 18 mais ou menos, eu tive um contato mais próximo da música e mudei. Uma vez, uma professora minha de canto sentou e falou assim, você quer fazer o que da vida, velho? Aí eu falei assim, olha, eu podia te dizer com toda certeza, até mais ou menos alguns meses atrás, que eu ia fazer medicina. Hoje,
Eu não sei mais, mas eu posso dizer que a música é a coisa que tem falado mais alto ao meu coração, assim, é fazer música. E eu já tinha começado piano com 13 anos, fiz um tempo, parei, larguei, voltei com 17 anos a estudar teclado e fui envolvido pela música. E aí, nesse caminho, fui pra faculdade fazer música, a faculdade que a Jéssica também fez, a gente se conheceu na faculdade. Fiz os 4 anos de música, saí Você fez faculdade de música onde? no Rio de Janeiro, Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Não sei se você sabe, mas o Caio também é do Rio. Sério? Eu já tava observando um chiado de leve ali. São mais de 10 anos de Rondônia, né? Então. Já não é tão chiado que nem o meu, né? Puxado, né? Final do mês a gente tá indo lá recuperar. É isso aí, isso aí, isso aí. E aí eu, lá na faculdade, eu saí da faculdade com essa visão mais pra música dentro da ideia de ministério, de igreja e tal. E trabalhei com isso 7 anos e meio antes de vir pra cá. Dando aulas também, mas não ainda com esse olhar tão voltado para uma área educacional, como a gente tem aqui o Instituto, tudo isso. E aí na faculdade, só que a gente se conheceu em períodos, estudou em períodos diferentes. Quase que a gente não se conhece. Se fosse seguir o tempo de estudo lá, né, as datas na faculdade, a gente não se conhecia, porque eu saí em 2013, final de 2013, ela entrou no meados de 2014. Caraca. Mas a faculdade tem um projeto chamado Coro na Bagagem. É um coro que viaja pelo Brasil, a gente já foi em vários lugares do Brasil. Inclusive já veio aqui pra Porto Velho, né? Foi em uma das 2005. primeiras viagens, eu acho. Foi quando uma das primeiras vezes que me falaram assim, não, um dia você ainda vai voltar pro Rio fazer música. Eu falei, gente, não. Porque, inclusive, essa faculdade também, os pais dela se formaram lá. Eu já tinha morado no Rio antes. quando era Exatamente. pequena. E aí, nesse projeto desse coro, em 2015, na viagem de 2015, eu resolvi participar, porque nesse projeto participam alunos, né, e os ex-alunos podem participar também dessas viagens. Então, durante todo o meu período na faculdade como aluno, eu participei. Quando eu saí, meu primeiro ano fora da faculdade, eu não participei, em 2014. Em 2015, eu resolvi participar. E eu fui participar de um ensaio só. Um ensaio geral, porque como ex-aluno eu não tinha aquela rotina de estar na faculdade. Eu sou de Arraial do Cabo, que é a região dos Lagos do Rio. Então eu morei no Rio para fazer faculdade e voltei para minha cidade, para Arraial do Cabo. Então eu fui para o ensaio geral. Nesse ensaio geral, eu conheci a Jéssica. Foi nesse ensaio. E aí a gente trocou umas palavras, aquela coisa de brincadeira, eu sou brincalhão, ela também, ri no ensaio, fazia zoeira e tal. Não são muito alegres. São muito exatamente, exatamente. A gente voltou, e aí na Ele vai viagem... ficar nesse trocadilho o podcast inteiro. Inteiro, Vai. inteiro. Mas eu não vou nem julgar, Mas tem porque um a dia gente... alegro. Porque a gente adotou essa ideia de usar esse slogan, tem um dia alegre pra todo mundo, então... tudo. Então não vou julgar, não. E aí a gente... Tá vendo, cara? Tá vendo? Né? É. Ele pescou a ideia já. Aí nessa é o, viagem de é o 2000 neuromarketing dele. É o neuromarketing, Sou do ramo. Nessa ideia nessa viagem de 2015 a gente se conheceu e aí 2016 começamos a namorar. E aí rolou muita história. Que E resumindo- não Resumindo. cabe. E resumindo, estou aqui. Vim Gente, parar em não Rondônia. precisa Foi parar, resumir, veio a gente parar não em precisa- Rondônia. Saí de Arraial precisa, do Cabo e vim precisa. parar em Precisa. Porto Velho. Eu conheci a história, não sei se foi 100%, mas assim, foi uma noite inteira de Muita história. muita história. Não, Ah. não que eu não queria que vocês contem, mas Não, Vamos até eu o acho foco. legal, eu acho legal a gente pular pra parte que eu saí de Arraial do Cabo e estou aqui agora. tá bom. Pra quem não sabe, que não percebeu ainda, a Jéssica Mayumi, ela é filha de Marcelo e Marina, da Vila Lobos. Yamazaki. Ela é Mayumi Yamazaki, é da família Yamazaki, que são da conhecidíssima instituição aqui de ensino musical. Há anos está aqui a Vila Lobos. Todo mundo conhece, todo mundo sabe que tem uma orquestra, todo mundo é cultural. Quem não conhece Vila Lobos, né? Exato. É cultural já Porto Velho ser premiada com a orquestra. Inclusive, a Jéssica Mayumi é a espala da orquestra principal, dá aula lá, enfim. A Alegro já é quase como se fosse uma terceira Vila Lobos, só que com uma outra pegada. Isso. Posso dizer isso É, ou eu o estou ano errado? o ano passado era unidade 2, né? Por conta da pandemia, a gente resolveu dividir para não ficar muito fluxo, né, de alunos. E aí a unidade 2 eu estava à frente ali perto do shopping. E aí, com essa volta do presencial, né, a gente viu que a maior parte dos nossos clientes estavam aqui no centro. Então, voltamos para o centro. E nessa vinda do Eduardo, a gente percebeu que a gente poderia trazer algumas outras novidades. Por isso que a Vila Lobos Unidade 2 mudou para o Instituto Musical Alegro. Então, a gente é um instituto. E eu já ia justamente perguntar qual a diferença de escola para instituto, porque é Instituto Musical Alegro. E aí, pra gente chegar nessa parte, eu tenho a formação em música, né? Tô concluindo uma pós-graduação em musicoterapia e faço a graduação em psicologia também.
Então, isso fez a gente ter um olhar um pouco diferenciado para a ideia da música e do ensino musical, né? A gente tem uma visão mais humanizada e desenvolvimentista da música. Então, a gente pensa o uso da música, da educação musical, não simplesmente como para essa área mais conteudista, ou você tem que ou conservatorial, né? As escolas de música eram muito conservatoriais antigamente. Você tem um programa para cumprir, você tem que fazer recital e tal. Uhum. Mesmo que a gente utilize um certo programa para ser cumprido e utilize essa questão de recitais, a nossa ideia é trabalhar o aluno dentro das possibilidades que o aluno tem. Então é uma visão diferenciada, mais individualizada, mais Humana. Exatamente. Nessa E ideia. é diferente se você saber que a música faz a diferença, né? Que todo mundo sabe os benefícios da música. Agora, como que a gente pode usar essa música para melhorar alguma coisa? Exatamente. Então, ter essa visão, ter esse conhecimento que Terapêutica da música. não só terapêutico, mas assim, dentro do que aí o Eduardo pode explicar um pouquinho, que a musicoterapia é diferente da Do ensino educação musical, musical. Sim. Mas dentro da educação musical, você, por exemplo, vou aprender a tocar piano. O desenvolvimento cerebral de uma pessoa que aprende a tocar piano é diferente de uma que não aprendeu. Agora, o que não é toda pessoa que aprender piano que vai aprender da mesma forma, vai chegar a um nível muito alto. E o que pode ajudar, por exemplo, falando de crianças, essas crianças na matemática, mas sim, é só aprender piano que vai melhorar a matemática? Não. Todo o trabalho, o tipo de metodologia a ser usada, tudo isso vai Nossa, fazer seu diferencial. É muito mais complexo até do que eu imaginava. Sim. Todos os nossos alunos, quando estão estudando, por exemplo, vão começar a fazer piano, e aí a gente está na aula, e a gente está dando aula, está explicando, vai começar a trabalhar a ideia de ler partitura, mão direita, mão esquerda, toda essa mecânica, como é que faz, como é que interpreta, e aí depois eu preciso usar pedal e tal. Eles falam, meu Deus, eu achava que era um negócio tão mais simples, mas dá uma bugada, porque são direções contrárias, Mexe até muita com a coisa... coordenação motora, né? Exato. Tudo. A gente existem pesquisas e estudos que mostram que o cérebro de pessoas que estudam música, ele pode ter algumas regiões que são mais... podem até aumentar anatomicamente. Alguns estudos já mostraram isso. Mas o estímulo é muito maior. A gente precisa usar muitas partes ao mesmo tempo que qualquer outra tarefa não exigiria. Porque, por exemplo, a leitura e a interpretação de ritmos usam um lado do seu cérebro. A interpretação de altura, melodia, harmonia, usa o outro lado. Quando você toca piano, por exemplo, você tem que fazer todas essas leituras ao mesmo tempo. Nossa. Então você precisa fazer com que tudo isso funcione ao mesmo tempo. E a gente trouxe essa visão de como fazer isso pensando no desenvolvimento da pessoa. Você não vai só estudar piano porque você quer tocar piano. Claro que a pessoa entra nessa ideia. Mas é mostrar que estudar música, estudar um instrumento, vai auxiliar a pessoa em todos os aspectos. E isso vai desde questões motoras, questões cognitivas, a questões emocionais, afetivas, relações intrapessoal, interpessoal, toda essa área. Que a gente pode ter essa visão um pouco tanto dentro do ensino musical e na musicoterapia, que vai ter diferença. Mas deixa eu voltar um pouquinho, que a gente tinha que responder sobre o Instituto. né? Sim, Ia ser ok. uma introdução para chegar no Instituto e a gente acabou avançando. Já estava tão empolgado. Tinha esquecido de dar mas- pergunta. Eu já tinha até vai, terminei, vai. Mas Qual a deixa eu diferença? voltar. Que, né, a escola ela tem essa visão mais educacional. Então, como escola, a gente tem que cumprir essa visão mais pedagógica. Pedagógica, individualizada, humana, para o desenvolvimento da pessoa. Que não é uma metodologia para todos. Todo mundo entra e recebe Então, do mesmo jeito. na escola, basicamente, não. A escola ideal, sim. Não, perdão. A escola que eu me referi é o instituto de vocês. Não. Vou fazer a diferença que você tinha perguntado sobre Tá, a diferença de desculpa. escola para instituto. Por que a gente foi para a ideia de instituto, né? Tá. Porque a escola tem essa visão mais geral, generalizada. É um padrão. Um então aqui método todo mais mundo- pedagógico, tal ensino. O instituto ele já tem essa outra visão, Uhum. mais humanizada. No instituto também a gente abre, porque quando eu trabalho com a ideia de escola de música, eu preciso trabalhar com Ensino, ensino musical, apenas. educação musical. Sim. Instituto musical, eu tenho possibilidades para outras ferramentas e métodos e maneiras de se usar a música. E como a ideia é a gente trazer a musicoterapia para dentro do instituto, então a gente vai ter no mesmo espaço quem quer educação musical, mas eu também quero uma forma de ser terapeutizado através da música. A gente vai ter Que é musicoterapia. a parte do desenvolvimento. Exatamente, a gente abre mais possibilidades para esse uso da música e para o trabalho com música. E até outras possibilidades que podem surgir, né? Que interessante. Eu tô achando o máximo, porque assim, meu filho é autista, eu tenho um filho de 2 anos que agora recebeu o laudo de autismo. E a música ajuda muito ele. Sim.
Primeira música que eu vi que eu vi que ele gostou, que música ia ajudar ele, foi uma música do Kanye West. Meu filho é Seu foda. filho é diferenciado, cara. Diferenciadíssimo. Diferenciado. Quantos anos ele tem? 2 anos. Diferenciado. Agora em maio ele faz 3. A música chamada Runaway. Não sendo do Travis Oito- Scott, tá tudo bem. 8 minutos de música. Começa com um piano que ele ouviu o piano e ele parou. Simplesmente ele parou e foi procurar onde é que tava saindo esse som. E foi. E onde tá tocando a música, ele pra ouvir a música. E pode tocar quantas vezes for e ele vai parar pra ouvir essa música. Massa. E assim, a música, eu acho que também é universal pra crianças, né? Tanto que existe várias músicas para crianças. Mas ele, por exemplo, por ser autista, ele não se comunica. Ele fala as palavras, tá aprendendo a falar algumas palavras, mas ele não se comunica. Sabe? Ele não usa as palavras para se comunicar. E a música tem ajudado, a música e a fono, lógico, né? Que tá fazendo tratamento. Tem ajudado muito ele. Ele consegue ele conseguiu saber todas as letras do alfabeto por conta da música. Que massa. E não é uma coisa robótica, né? A, B, C, D. Não. Ele sabe qual é o A, ele sabe qual é o B, ele sabe qual é o X, ele sabe identificar algumas cores, ele consegue falar, mas isso foi por conta da música. E isso que você tá falando aí, depois me dá o endereço de vocês. Com certeza. Eu acho que eu tenho até algum cartão aqui. Mas Eu tô achando o máximo. a questão da, por exemplo, você trouxe a ideia do seu filho que tem diagnóstico de TEA. Ele tem Sim. diagnóstico de grau já? Não. Não, o início foi... saiu no final do mês passado, salvo engano, né? Acho que foi o laudo. Aí agora vai iniciar Essa o grau. investigação sobre o grau, né? Exatamente. Mas, por exemplo, é muito interessante esse trabalho com crianças ou até adultos, porque o TEA, gente, pessoas adultas têm. Às Tem, vezes verdade. a gente tem mania de diagnosticar crianças. Eu conheço casos de adultos que descobriram o diagnóstico de TEA depois de adultos. E eu sigo uma neurocientista, eu sou apaixonado pela área da neurociência. 2. Eu Eu sigo aplicado ao uma- marketing. A minha aplicada à música, e não só a música, mas como de maneira geral o ser humano, né? Então a minha área de psicologia vai ser toda para a área da neurociência. Conte E aí eu sigo uma neurocientista que ela tem um filho autista e ela descobriu que ela era autista por conta do diagnóstico do filho. Que massa. E ela foi descobrir que ela também tinha diagnóstico de TEA. Né? Mas, então, o trabalho com pessoas que têm diagnóstico de TEA, principalmente crianças, com a música é sensacional. Porque, por exemplo, você trouxe aí a ideia a questão da linguagem para ele. Ele está tendo uma facilidade em trabalhar a questão da linguagem, que é uma das dificuldades que a gente encontra no TEA, através da música. Então, a musicoterapia vai nessa vertente. A gente tem outros profissionais. Fono usa música, às vezes, para tratamento. Fisioterapeuta usa. Você vai trabalhar Ele com usa pacientes a Fono usa muito música com ele. usa música para tratamento. O fisioterapeuta vai utilizar, por exemplo, preciso tratar pacientes com Parkinson que tem dificuldade na marcha, que é a caminhada. Usa-se músicas, questões rítmicas para trabalhar Você já com viu também. o fisioterapeuta vai usar. A pessoa usa alguns- mas vai tocar e tá perfeito. Alguns psicólogos podem até usar, porém não é musicoterapia. Essas pessoas usam música como um instrumento para o seu trabalho, mas eles não. Por que não é musicoterapia? Musicoterapia só é realizada por musicoterapeuta. Existe uma técnica e um conhecimento específico. Porque a gente não usa música, por exemplo, na ideia de eu vou pôr uma música cantada aqui, ou tocada que seja, porque essa música é rápida e eu quero que o paciente trabalhe a marcha, eu vou pedir para ele seguir o ritmo daqui, mas só porque eu acho que ela é rápida. O musicoterapeuta, na musicoterapia, a gente usa os elementos isolados, né? Não isolados, mas pensando eles de uma maneira mais isoladas. Melodia, harmonia e ritmo. São esses elementos que a gente vai usar para terapeutizar. Não necessariamente eu preciso colocar uma música. Eu posso tocar um ritmo aleatório, dependendo do meu objetivo. Então, a musicoterapia, apesar de outros profissionais utilizarem, como por exemplo no ensino, professores de ensino regular, de disciplinas que não são música, vão usar música para memorizar regra de matemática. Que é mais fácil. Exatamente. Aí tem a explicação musicoterapêutica e neurocientista para essa questão de por que a música ajuda você a decorar melhor o conteúdo das disciplinas e por que a gente no Brasil perde muito em não se incentivar essa interdisciplinaridade, principalmente usar arte no ensino regular Cara, brasileiro. pra você ter noção, há quantos anos o ensino brasileiro faz do mesmo jeito, tudo como tem que ser feito, a criança Tem que mudar entra... de trabalho. Pois é. Exato. São várias questões, ninguém- né? ninguém quer- São várias Ao- questões. Ao meu ver, quem que provê o ensino? É o Estado. Por que ele vai mudar?
se ele vai ensinar do jeito que ele quer para ter os objetivos que ele Exatamente. Pensando na ideia de ensino, a gente tem vários problemas. Primeiro porque no Brasil, né? Eu vou falar de Brasil porque eu sou brasileiro e não conheço tanto a realidade de outros lugares. Mas no Brasil, principalmente, a gente tem uma questão de tentar remediar. Já houve a questão da dependência, tentaram remediar, trouxe mais problemas, porque virou uma rotina você ter dependência. Tiraram isso. Então a gente vai tendo várias. Hoje a gente tem, por exemplo, leis ótimas, maravilhosas, de educação inclusiva no Brasil, que não acontecem da maneira correta. Então eles tentam remediar. Eles tentam remediar e você tem um ensino um pouco mais integrado, mas não inclusivo, que já tem diferença. Que é bem diferente. Então, qual que é o problema? Para você mexer nisso, você tem que mexer na base, nas políticas educacionais, nos planos de ensino nacional. Você tem que mexer ali. Aí você tem um trabalho, como você falou, dá trabalho, que você tem que reformular a visão sobre isso. E você tem um lado, não vou entrar muito aqui nesse lado, política. Mas tem um lado político. Que também não é interessante para o cenário político brasileiro, você ter uma educação que desenvolva senso crítico, reflexão, né? Todas essas questões. Esse é o objetivo principal. Pode Exatamente. dizer o que for, mas Exatamente. esse é o objetivo principal. Então, por isso não tem isso. E a gente perde porque, por exemplo, você pode usar arte de maneira interdisciplinar, não só como uma disciplina na escola, Sim. mas como também meios de outras disciplinas se apropriarem da arte para facilitar o conteúdo. Mas tudo isso não é musicoterapia. A musicoterapia é o musicoterapeuta. Existe uma formação para isso. Existem cursos de graduação, mesmo de 4 anos em musicoterapia, e cursos de pós-graduação, que são as especializações, de 2 anos em musicoterapia. Eu fiz a especialização em musicoterapia, não fiz a graduação. Fiz a graduação, a licenciatura em música, estou cursando psicologia e a especialização em musicoterapia. Então, usar a música nesse sentido, principalmente com as pessoas com diagnóstico TEA, os pacientes TEA, é muito interessante porque você pode desenvolver a questão da linguagem, até mesmo a gente pode chegar a conseguir trabalhar essa comunicação funcional, né? Essa fala funcional, que é você usar a fala para comunicar, que é a dificuldade também que as pessoas com TEA têm, né? Nem todo mundo consegue, eles até falam, né? Muitos vão ter a questão da linguagem, mas não vão conseguir se comunicar através dela. Mas ele conseguindo essa comunicação não verbal, né? Sendo eficiente, seja por meio da música, já é um isso já é início, bem legal. Sim. Porque assim, até esse diagnóstico agora aos 2 anos, você vai conseguir assim, resultados maravilhosos. Até esse ano, até o começo, bem no começo, assim, eu não sabia qual era realmente a voz do meu filho. Porque ele não fala. Não, ele fala, mas ele não se comunica. Então ele começou a falar, a pronunciar melhor, então, claro, né, com a ajuda da fono também, pronunciar melhor as palavras. Ele consegue indicar qual é uma letra a outra, ele não se comunica, né? Não sabe falar, quero água, estou com fome, preciso ir ao banheiro, quero tomar banho. Não fala isso, pai, te amo. E outra, ele não falou pai até hoje. Até hoje não falou pai, nem mãe. Mas falou água aí, eu percebi mas uma falou mágoa aí. vô. Você quer falar sobre isso? A gente pode abrir uma sessão. Mas falou vovô. E tá bom. Só uma observação. Tá. Só observação. Mas aí, eu acho incrível, porque eu consegui identificar a voz do meu filho mesmo, falando alguma coisa entendível. Isso eu achei maravilhoso. Ele canta agora, ele canta em inglês, cara. Eu não sei falar inglês. O meu filho fala em inglês. Quer dizer, fala não, ele canta em inglês. E canta bem certinho. E eu consigo entender a voz dele, saber qual é a voz dele de verdade. A gente não sabia. E eu tô achando maravilhoso. Legal. Agora me diga uma coisa. Da onde surgiu o nome Alegro? Isso é contigo. Foi ideia dela. Mas é uma dos termos de dinâmica em música, isso. A gente trouxe, né? Para dentro da ideia do Instituto. Foi assim. Ficamos naquela discussão, né? De como... O nome é um terror. Porque assim, Villa Lobos foi escolhido porque é um educador musical brasileiro, muito influente e tal, tem toda uma questão histórica. Pensei por esse lado, né? Vamos lá ter uma... Escola de Música Ernesto Nazaré. Pensar em alguém, Chiquinha Gonzaga. né? Aldir Blanc. Pois tiveram várias, assim, pensamos, mas nenhum... Não. E eu sempre tive vontade de ter alguma coisa ligada, alguma expressão musical que fizesse algum sentido interessante. Total pra você. E Alegro, eu sempre gostei. Só que eu não cheguei, acho que de primeira eu nem dei, né, essa opção. Acho que a gente tinha pensado em intermezzo. Intermezzo. Só que porque eu tenho uma amiga
musicista também, que tem uma escola de música em João Pessoa com esse nome. Escola de Alegro. Música Alegro. Aí eu falei, poxa vida. Só que eu falei da pra ela, minha né? Vila Lobos a amiga. gente tem pelo país inteiro, mas tudo bem. Pois é, Vila Lobos tem 400 Exatamente. mil, E que nenhuma tem ligação com a Vila Lobos do Rio. né? Não é? Nenhuma tem. Nenhuma, porque não é mais... Só o seu pai que tá patenteado. mais próximo. Porque ele estudou lá, no Rio. No Rio, né? Mas também nem... Minha mãe bom. chegou a estagiar na vila de lá, né? Mas... Tentei. Não foi dessa Não vez. foi dessa vez. Ok. Mas enfim, aí a gente chegou a essa conclusão, que Alegro ia ser... ter tudo a ver, né? Com o que a gente quer do ambiente, a proposta que a gente quer chegar, né? Desse ambiente. Mas aí o não é o mesmo nome da escola da sua amiga? É, E a Vila ficou Lobos, assim. mas o nosso é Instituto Musical. Ah, E o Instituto dela é Musical. Escola de O Música. dela era no Nordeste. que é um nome fantasia, né? Exatamente. Razão social. Ah, o nome É, fantasia. É, sim. Agora isso é um Entendi. problema, é bom registrar Alegro logo. Dela menos não é. naquele formato que Nossa. tem as teclas, ficou muito bonito. Ficou muito legal. Aquela Foi- marca você foi pode o- registrar. Ficou muito. Na hora de pensar logo também, né? O rapaz que fez, ele mandando pra gente, a gente ajustando pra ficar uma coisa assim, que trouxesse essa visão, essa ideia de algum elemento de música ali, mas que ficasse nessa pegada um pouco mais moderna. Porque o que a gente pensava? A gente vai estar ligado à Vila Lobos, é quase impossível não estar, porque ela é filha do Marcelo. E precisa, porque Sim. começar um negócio do zero é muito chato. Exatamente. Então, se você já tem um guarda-chuva forte, as coisas andam melhor. Sim. E a gente pensava o seguinte, qual era a nossa preocupação? As pessoas entenderem, tá, mas por que então uma outra igual a que já se tem? Então a gente começou a trabalhar linha diferente, né? Essa ideia menos escola, menos só pedagógica e conteudista, uma visão mais desenvolvimentista, de instituto. E também nessa questão visual. A Vila Lobos traz uma ideia mais tradicional, né? E a gente queria que as pessoas Assim entendessem. como as outras, né? A gente Sim. tem, assim, muitas não, né? Porque pelo tamanho da cidade, a gente tem pouquíssimas escolas de músicas particulares. E assim... Mas por conta da cena também. A cena musical daqui é. Eu acho e que vai mais depois. Já a gente uma entra coisa, aí. uma coisa leva a outra. É. Então, assim, a gente... O que eu tava falando, né? Da Assim, visão, da todo ideia mundo- mais tradicional. É muito tradicional, é um pessoal que já vem meio que ao mesmo tempo, né? Então a Exatamente. gente queria chegar A gente com queria, essa... E a gente queria mostrar assim, a gente tem a mesma qualidade dessa tradição que a Vila Lobos tem, mas a gente tem uma pegada mais moderna, mais flexível, um ambiente mais Alegre. mais alegre. Tá vendo? Mais alegre. Tá vendo? Mas a ideia do à vontade Não, mesmo, sabe? é. De você estar num ambiente em que você se sente à vontade. É mais familiar. A nossa ideia é, você vem pro instituto e você tem uma família que você se sente à vontade. Mas ao Você- mesmo tempo que às vezes tem essa coisa assim, é porque a gente jovem, a gente É nova... desleixado, é largado. É desleixada, não tem preparação, não tem formação, Exatamente. né? Então isso é diferente, né? E Essa é a preocupação que a gente teve. vocês são muito jovens, né? Outro exemplo também é o Jota, que a gente acabou de conversar aqui no episódio anterior, que quando vem cada pessoa aqui, cada monstro que vem sentar na cadeira dos convidados aqui, e ele fica, nossa, mano, eu sou um menino. O Jota tem 29 anos, pô. O Jota é líder de vários negócios, pô. Pois é. E as pessoas ainda têm essa percepção de que pessoas jovens não merecem valor, não sabem de nada, não sabem o que estão fazendo. Isso é um inferno, cara. Exatamente. Desnecessário. Imagina É eu porque às ano vezes você- passado, jovem, mulher. Ah, Então, assim... pequena. Pequena, Pois é. só um pouquinho. Então, mais Eu uma ouço. coisa. Eu vejo isso até no meu trabalho mesmo, onde tem um colega que ele é mais velho. Naturalmente as pessoas acham que ele é o líder, mas não, ele tá no mesmo nível que eu. Se parar pra analisar, eu que estou adiantado, então, né? Sim. Mas com o tempo, é uma questão cultural, um dia isso Exatamente. muda. Me diga outra coisa ainda, falando sobre Alegro, quais são as características do Alegro, não o Instituto? O termo, né? A ideia do termo. Me fugiu. O Alegro significava o quê mesmo, perdão? É um tipo de andamento, Andamento. musical. Nossa, me faltou a palavra. Alegre. Então, rápido. quais são as características? Porque eu me lembrei de um muito legal que a gente poderia comentar para agregar, que é o Vivace. Não sei se pronuncia assim. Aham. Que Ou o Vivace, Uno... depende. Vivace. Depende do... Depende. Vivace. Vivace. O Uno... Não importa se é italiano, eu sou Vivace. brasileiro, eu vou falar Vivace. Vivace. O Uno, para quem não sabe, a última versão do Uno, o carro Uno,
se chama Vivace. 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 Justamente por causa das características do andamento. Que é rápido. É rápido, Faz leve, sentido. É rápido. tá entendendo? Aí quando falou da Lego, eu disse, nossa, eu entendi. Ah, Exatamente. Agora tudo faz Ah. sentido? Agora entendi, agora tudo faz sentido. O Alegro vai o quê? Mais ou menos 110 BPMs, um pouquinho mais. E ele é BPM são os termos do metrônomo, né? sim, de É, batidas, por minutos. Massa, velho. Muito interessante. Quando eu não sei se todo mundo pegou a referência, mas eu entendi que era um mandamento e faria todo sentido, né? O Instituto Vila Lobos, ele é mais escola ou instituto? A Vila Lobos? Então, Vila Lobos? A Vila Lobos existe Escola de Música Vila Lobos e o Instituto Cultural Vila Lobos. São coisas Opa, diferentes. Vamos lá. Senta que lá vem a história. É porque a escola de música é voltada para o ensino musical. O Instituto Cultural Vila Lobos, ele foi feito, é uma organização sem fins lucrativos, que é o que permeia a Orquestra Vila Lobos, que é por onde vêm os projetos, porque o Vila Lobos, a orquestra é um projeto social. Então, o Instituto, ele é só para, tipo, não é bem mantenedor que fala, é eles Intermediador. Um mediador ali, né? alguma coisa assim. Eu sou apenas a Spala, gente, fundadora. Eu não sei termos técnicos. Ok. Vamos voltar pra Alegre. E eu sou mais leigo porque eu já cheguei direto na Alegro, né? É. Do Vila Lobos eu não conheço tanto sobre a estrutura da Não, formação. E é muito difícil você conversar aqui sem citar a Vila Lobos. Sim. Eu Inclusive é a a gente... escola, né? É o berço, né? E, inclusive, Pois a é. gente mantém uma relação de parceria com a Vila Lobos, né? O Alegro e a Vila Lobos. Nós damos aula nos dois lugares, a gente tem professores da Vila que dá aula com a gente, a E gente assim, tem... não temos horário aqui. Vocês têm Manda horário? pra Vila. Ó, A Vila não tem, manda pra Manda pra gente. A gente. gente Ó, vai que fazendo essa maravilha. figurinha. Até mesmo porque, por exemplo, na Vila Lobos a gente tem uma professora que dá aula de canto pra crianças. No Alegro a gente não tem. Então procurou criança pra ter aula de canto, a gente manda pra Vila. mesma Então, coisa com o que- piano pequenininho, Piano né? pequenininho Sou na eu. Vila não tem, manda pro Alegro. Então a gente vai trabalhando nessas Que maravilha. Tem quantos anos já Alegro? 2 Meses. 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 2 meses. achava É um que tinha até neném. mais. Tem meu Sério? tempo. Não. Não, tem meu tempo de chegada aqui É. em Porto Velho. Porque antes era Vila Lobos 2, né? Que a gente fez Agora um virou ano Alegro. em março. Agora virou Alegro. Que maravilha. Que maravilha. Deixa eu perguntar, Nene. saindo um pouco do instituto, da escola, falando mais da cena musical. Eu sou do Rio de Janeiro e eu sou de Niterói e frequentava muito São Gonçalo. Conhece São Gonçalo? Com Temos certeza. amigos de lá. A Real do Cabo sempre recebe a galera de lá. Pois é. Conhecem o Sesc? Já foram no Sim. Sesc São Gonçalo? Não. De São Gonçalo, não. Já fui do de Niterói e o mais ali pelo centro. Lá em São Gonçalo, salvo engano, tem, acho que toda quarta ou quinta-feira, ou existia, não sei hoje, porque já são mais de 10 anos de Rondônia, existia um evento chamado Groove do São, que era um evento de músico para músico, né? Eu andava com a galera de músico lá, eu era da igreja também, e andava com essa galera. E toda semana tinha isso. E a gente de diversos lugares, profissionais de diversos outros profissionais, já foi Arthur Maia, em épocas passadas, né? Arthur Maia, já foi Valmir Bessa, uma galera. É por isso que eu digo, falei pra vocês que a cena aqui não é tão assim por conta disso. A gente lá tinha muita fomentação de músico. E assim, não é um evento pago, é um evento aberto, onde quem é músico, se tiver interesse, ir lá, a galera se juntou uma galera de músico, deixava o seu instrumento lá, claro que sempre tem os anfitriões que iniciavam o negócio lá e tal. E tinha um certo período que deixava aberto, que quem ela quisesse ir lá cantar, quem quisesse ir lá tocar, essa é uma troca Dava bem... uma amostra, né? É, quase isso. E um intercâmbio muito legal. Rolava workshop, assim, do nada. O cara tá lá ensinando as pegadas de samba, as diferentes pegadas de samba. E tinha muito isso. Eu tentei, ainda joguei essa ideia pra algumas galeras aqui pra poder fazer, só que não veio muita coisa, não. Por isso que eu tava falando assim, não tem tanta escola assim, mas eu falei, por conta da cena, que não tem tanto empenho no negócio, entende? Eu não tô dentro dessa área aqui. Não, também lá também não tô também. Como é que vocês veem?
Então. Isso vamos lá. aqui. Tchan, polêmico. Eu quero isso. Só presta assim. Quero Mais isso. um corte. Fogo no parquinho. Então, eu vejo muito assim. Eu tô há o quê? 15 anos dando aula, mas eu vivo, né, nisso já vai o quê? 30 anos. Né, Você vive de música. Ela tem 31. Nasce- Desde a nasceu barriga da nasceu minha tocando mãe. Vivaldi. Desde a barriga da minha mãe, né? Ela chorou a nona de nessa Beethoven. daí. Eu já... Tan. A quinta. Mas, enfim, eu vejo assim. Foi pesado, É hein? todo- Fala da quinta. É todo um ciclo, né? Pensando em questão de educação musical aqui, a gente acaba que a gente não fecha um ciclo dentro da cidade. Então, tipo assim, a gente tem um ensino de base dentro das escolas de música. A gente agora que está começando essa questão de ter uma graduação em música, mas não são muitos, né? Agora, por exemplo, a gente tinha a licenciatura e temos bacharelado em música. Na licenciatura, até que a gente tem mais campo de atuação. Agora, bacharelado é um campo de atuação que a gente não tem muito. Por exemplo, se fosse abrir... Se na Unir, por exemplo, tivesse como nas outras faculdades, bacharelado em música. Ah, beleza, vamos abrir concurso para vir gente de fora muito boa e tal. Porque, primeiro, que a gente não teria pessoas aqui com mestrado e doutorado para dar aula. Teria que vir. Aí já é um custo mais alto. Quem quer vir para cá? Entendeu? Tem toda essa Eu. questão. Todo mundo aqui. mundo. Não, Menos Eu. não você. sei É. muito se eu queria vir, mas aqui estou. Mas assim, tem É. toda essa questão. Por exemplo, uma pessoa com certeza que vai vir para cá não vão pagar a mesma coisa que uma federal que está pagando no Rio e São Paulo. Todas as oportunidades, né? Mas assim, beleza. Finjamos que temos um bom curso de cordas aqui. Vai atuar onde? Se a gente não tem uma orquestra estadual que pague. Entendeu? A gente não fecha um ciclo. Então, é toda uma questão burocrática. Por exemplo, nossa orquestra, por que teve que ter um instituto? Justamente porque a escola não estava dando conta de bancar os nossos concertos gratuitos. Porque mesmo você fazer um concerto gratuito, tudo que envolve gera um custo. Então, quem bancava era a escola. Então, chegou um momento que a gente não tinha mais como custear tudo Fica isso. inviável. Fica inviável. E aí, por isso que a gente foi para os projetos sociais. O ano passado foi pela Lei Rouanet. Então, é daí que vem os custos que não parecem, mas são altíssimos. Cada arranjo que se faz para a orquestra, porque por não ser uma orquestra profissional ainda, tudo que a gente toca tem que fazer de acordo com o nível dos músicos naquele momento. Ainda tem isso. Nós somos uma cidade com uma característica muito específica. Tem uma rotatividade muito grande de pessoas. Por exemplo, nesses, são acho que 27 anos de Vila Lobos, 26, 27. Pouquíssimos alunos passaram mais de 10 anos com a gente. Porque não quiseram continuar a música? Não, porque a gente tem essa característica de quando chega a adolescência, vai para fora fazer faculdade. Não fica na cidade. Então, normalmente, no terceirão, eles param de estudar todos os tipos de artes para se concentrar, para passar, para concorrer com o pessoal de Rio, São Paulo. Olha o problema do sistema educacional brasileiro aí. Ó. Exatamente. Novamente. Obrigado, Estado, mais uma Exatamente. vez, por estar atrapalhando a gente. Então, assim, raramente são pessoas que vão finalizar, por exemplo, o curso de piano, que o curso de piano para você chegar ao nível mais ou menos de você fazer um técnico, um bacharelado, é no mínimo 8 ou 9 anos para você concluir todo... chegar no nível... Isso assim, você andando tranquilo, rápido. entendeu? Mas, claro, se você puxar no estudo, minha irmã, por exemplo, ela puxou muito, ela já está mais adiantada para a idade dela, digamos assim. Não, sua irmã não existe referência. Exatamente. É uma Ali menina foi- desse tamanho, tem 3. 3 anos e toca 25 instrumentos. Não dá. Não, mas ali foi um caso muito específico, assim, de experimento, de tudo que a gente podia estimulá-la, né? E ela querendo aquela... Era um laboratóriozinho. Eu fazia psicologia quando A ela... musicoterapia horrível. e a cognição musical a neurociência da música vai explicar também essa situação da Patrícia. Exatamente, Não é algo... Que crueldade. É 1 em 1 milhão. Não, é por conta de todo Ela vai agradecer. Inclusive, o tipo de filosofia que a gente trabalha lá, né?
no qual sou formada, que é a filosofia Suzuki, fala sobre isso também, que é justamente da linguagem materna. Eu fui para totalmente outro assunto, né? Mas tudo bem. Por quê? Tá tudo interligado. Tá tudo interligado, tudo faz sentido. O brasileiro fala português aqui do Brasil, porque nasceu aqui, ouve isso desde o útero da mãe. Uhum. O japonês, por mais difícil que seja o japonês, vai falar japonês, porque é a linguagem materna, é o ambiente que vive. Isso eu acho muito Então, o zoado. que aconteceu com a Patrícia foi isso. Ela estava nesse ambiente 24 horas por dia. Então, quando ela estava na barriga da minha mãe, pouquinho todo dia, ela era estimulada É a tal do a osmose? estar ouvindo. É o tal do osmose? Quase Na isso. Quase, Quase né? isso. Mas na quase psicologia isso. experimental a gente vai trabalhar com a ideia de condicionamento mesmo. Ah, É. tá. Pronto. Então, para ela, é normal. Normal. Como é que é? Psicologia Natural. comportamental? Isso? Experimental. Isso. É Experimental. natural. Faz É parte natural, da natureza dela. exatamente. Então, por exemplo, o sábado passado, ela estava numa maratona de estudos, que ela vai fazer concurso. Ela ficou 6 horas estudando piano. Peraí, Mas ela para tem ela... idade pra fazer um concurso? Sim, os concursos de piano... Ah, mas não são concursos públicos, Não, são é concursos concursos da de área piano. de piano. Você Tá. ganha Concursos prêmios. artísticos. Ah, tá. Não, que eu ia dizer, meu Deus. Não, mas concurso na área artístico. da área da arte não tem um limite de idade, né? Não tem um É um por mínimo, nivelamento. né? É o teu Então- nível naquela arte, naquela habilidade. Eu cansei de ver. Eu já fiz parte da parte da dança também. E aí cansei de ver as meninas, sei lá, 13 anos, vai pra Bolshoi. Exatamente. É, Sim, sim. Saiu os uma daqui, meninos que tem inclusive, ano 15 passado. anos, que vai pra Rússia mesmo. Que Bolshoi é lá da Rússia pra poder. Exatamente. Não tem. O bom é E isso, tudo, né? E tudo é essa questão de você ter a motivação, você ter, né, estímulos, estar no lugar exatamente, certo, o né, ambiente. E Então, acessibilidade também. Exatamente. Condições de Oportunidade. Por acessibilidade. exemplo, quando apesar de ter nascido todo nesse ambiente, a realidade era totalmente outra. Financeira, social. Então, assim, o tipo de metodologia que foi usada comigo não foi o mesmo tipo de metodologia usado com a Patrícia. Então, tanto que o meu nível... Hoje eu vejo, né? Hoje até, assim, eu tenho várias críticas aos métodos tradicionais de educação musical por conta disso. Porque eu fui vendo falhas, eu já na faculdade, de coisas lá, apesar de ter começado com 3, 4 anos, que eu não tinha facilidade por conta do tipo de metodologia que foi usada. Muito tradicional. Muito sem dar motivação, sem ter esse vínculo. E sem trabalhar então... a ideia, principalmente que a gente tem essa visão lá no Allegro, da individualidade. Exato. Uma pessoa aprende de maneira diferente da outra. Ninguém Exatamente. aprende igual. Por mais próximo que a gente possa ter de maneiras de aprender, pessoas aprendem de maneira diferente. Porque Tempos diferentes a também, sua né? aprendizagem depende da sua maturação neurológica, uma questão orgânica, mas ela depende do ambiente que você vive, das relações que você tem, das experiências que você viveu, dos estímulos que você recebe. Oportunidades. Exatamente. Então, as pessoas elas vão aprender de maneiras... Pode ser a mesma família. Ah, mas ela tem o mesmo estímulo, a mesma oportunidade, a mesma acessibilidade, o mesmo ambiente familiar. Mas ainda assim, ela é uma pessoa diferente, a subjetividade dela é diferente, a maturação neurológica é diferente, a maneira de desenvolver é diferente. Então, não dá pra achar que todo mundo vai aprender igual. Isso é um conceito muito antigo, né? O nosso modelo, o tradicional de ensino prussiano de 1500, era porque não tinha uma outra alternativa. Só que já se passaram muitos anos. Já passou da hora de rever que as pessoas aprendem de forma diferente, né? A gente até tenta amenizar a situação de que o ensino padrão em massa, vamos dizer assim, é o de média. A média daquelas pessoas, daquela turma, aprendem nessa metodologia. Então tá tudo bem, vamos ensinar mais gente assim. Só que já, 2022 já, pô. E a gente que trabalha com o ensino individual, né, é mais... Ao mesmo tempo que é mais fácil, né, a gente individualizar esse ensino, dá trabalho também. Ele é desafiador. É mais Sim, desafiador. Então, talvez por isso que ainda tem essa dificuldade, né, de mudar. E eu penso assim, eu acho que é muito mais também voltado para essa questão mesmo, não só de você tentar assim, a média vai desse jeito, vamos assim. Mas justamente porque é mais prático, é mais fácil. Se eu padronizo, eu tenho menos trabalho para isso. Porque você pode ter eu vejo a padronização, ou o método de ensino, né, ou até mesmo essa grade, essa coisa de currículos de ensino e tal, essa seriação, que já é um problema, mas eu vejo mais como uma questão de não que seja ruim de tudo. Porque você pode ter isso e ainda assim trabalhar Diferente. individualidades até um certo ponto, lógico, Se né? aplicar o padrão para todos e aí vem ajudando a Ajustando, nível- exatamente. Você vai Interessante. ajustando.
pode haver, não é tão simples assim, dá pra se fazer. Só que hoje em dia a gente tem uma... só que volta naquilo que a gente falou mais cedo. Você tem que mexer em tudo, porque você tem um ensino que visa passar no vestibular. Um vestibular completamente tradicional. Principalmente para cursos específicos, porque você é incentivado a passar em certos cursos. Dependendo Outros da cursos, região. Música, não. então, artes, Exatamente. Aqui, Há uma supervalorização de certos cursos e outros uma desvalorização completa. então. Total. Então, tudo isso vai influenciar na maneira como se pensa a proposta curricular do ensino. É verdade. aí que vem a minha pergunta. Como é que foi pra vocês? Por exemplo, pra mim, o meu primeiro sonho era ser músico. Eu, por algum tempo, toquei bateria em igreja, por muito tempo. Mas queria ser músico, carteirinha, sabe? Formado. Todo mundo aqui. Queria muito ser músico, só que aí não tinha como, né? Ou eu fazia música, ou eu ganhava dinheiro. Já ouviram essa frase aí? Com Ah. certeza. Até hoje. Ou trabalhava. O meu avô, o pai do meu pai, ele já faleceu, mas na época que eu tava na faculdade, ele tava vivo ainda. E ele perguntou, eles tinham umas tiradas assim sensacionais, porque ele é do interior do Rio, do norte do estado, você deve conhecer que você é do Rio, Italva, perto de Itaperuna, Campos, Não, eu só conheço Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro. e região dos lagos, pelo menos, região dos lagos. Aqui, né, o resto. Região dos lagos? Muito Arraial, pouco, Cabo pouco, Frio. quase nada. É mesmo? Quase nada. Ele Eu é sou do- urbaníssimo. O mais urbano que vocês imaginar sou eu. E veio parar em Rondônia. Não, Pô, não é? Quando eu cheguei aqui, não, coisa. só um parênteses, quando eu cheguei aqui, eu fiquei quase que em depressão com 30 dias porque eu não conseguia dormir direito porque era muito silêncio. Eu tô te falando, eu ouvia Preciso de barulho de carro. Cara, Eu achava que você era exatamente, esquisito, mas você É exatamente. muito mais de Não, esquisito. pra mim o que tem mais de estranho aqui é você estar no centro da cidade, uma calçada mesmo, com calçamento, e daqui a pouco ela tem um capinado, assim, muito mato, Muito mato, e depois continua a terrenos calçada. baldios. É. E Nada os calangos aconteceu. atravessando a rua. Tem Mas dá pra isso. acostumar, dá pra acostumar. Tem isso. Mas o meu avô ele era caminhoneiro do interior do estado do Rio e tal. Ele tinha umas tiradas, ele chegou pra mim uma vez, mas você tá estudando o quê? Eu falei, pô, tô fazendo faculdade de música. Mas você vai trabalhar com o quê? Vai ganhar dinheiro com o quê? Ó, Falei, então, É, eu pretendo com isso, né? Que eu tô gastando dinheiro com isso. Os amigos do meu pai chegaram pra ele e falaram na época que ele falou assim, conversando, né, no trabalho dele, que eu não ia mais fazer medicina e que eu ia fazer música, ele comentando disso, eles chegaram pra ele e falaram assim, mas você isso é vai... maconheiro, Você tá usando droga? Vagabundo! vagabundo. Não, chegaram pra ele e falaram, você vai permitir e você vai investir, eu fiz faculdade particular. Ele falou assim, vou, mas você não acha que você vai jogar dinheiro fora, cara? Tu vai gastar com teu filho pra fazer música, pra não te dar retorno nenhum. Graças a Deus, o meu pai tem uma cabeça muito boa. E ele falou o seguinte, ele falou que é o que ele quer, e eu acredito que se ele quer, gosta e vai se sair bem nisso, ele vai fazer uma maneira de ganhar dinheiro porque é o que ele quer fazer. E ele nunca me limitou, tipo assim, você não vai fazer, você vai fazer medicina primeiro, você vai fazer música. Falei, pai, quero fazer música. Então beleza, se é isso que você tem certeza que é isso, então vai embora. Bora que tô com você pra ajudar. Vou trabalhar aqui pra caso você precise. O meu Não, foi assim, brincadeira. a minha mãe me incentivou muito, mas assim, ainda assim, dentro de casa, eu ouvia muito. Tá, mas aí você vai fazer o quê? Esse vai fazer o quê? Vai trabalhar com o quê? É porque a gente não tem essa visão do músico no Brasil, não tem jeito, né? Não tem jeito. Ainda, por enquanto, acho que tem, mas lá pra frente. Mas- De repente muda. Vamos botar uma experiência aí. Aí eu, não, então tá bom, deixei a música de lado e fui procurar fazer outras coisas. Pronto. Eu, assim, nessa questão do cenário musical Não que você quis falou dizer. daqui, Cara, eu não mas vou te conheço falar, muito. Eu não conheço muito do cenário musical aqui. Mas eu acho que isso é um reflexo do país inteiro e é um reflexo de uma questão mais histórica. Porque, por exemplo, a gente tem Rio. A gente tem no Sudeste uma realidade muito diferente. Eu tô descobrindo isso, assim, na prática, depois que eu vim pro Norte. Eu não conheci o Norte. Aliás, eu só conheço Porto Velho até agora, do Norte inteiro. Não conheço outra cidade aqui, só vim a Porto Velho. Manaus eu só pousei ali pra trocar de avião e vim pra cá, então eu só conheço realmente Porto Velho. Mas eu já consigo observar, tô 2 meses aqui, já consigo observar muitas diferenças em realidades, em vários sentidos. É muito Né? diferente. Do Sudeste, a gente tem. Mas a gente tem que entender que nós fomos capital do país por muitos anos. A gente foi sede do Império, Isso é que eu sede falo. da família eu falo real. isso pra galera. Então a gente houve no Sudeste, sobretudo no Rio de Janeiro,
esse investimento cultural. A gente tem no período do Segundo Reinado, né, que é antes da proclamação da República com Dom Pedro II, um investimento muito grande em questões culturais, a fundação de universidades, de colégios. A gente tem o Benjamin Constant para deficiência visual fundado pelo imperador, financiamento de estudos para escravos, para... Então, assim, existia um governo naquela época, naquele período, que tinha essa... Só que era no Rio de Janeiro. O Brasil é muito grande, não dava para abranger o país inteiro. Então, esse desenvolvimento são cidades, são estados, são regiões mais antigas historicamente, que começaram a se desenvolver muito antes do que outras partes do país, que são praticamente são novas em relação a Rio e São Exato. Paulo. Aqui, então, Exatamente, é novo em A relação a Rio e gente São tem, Paulo. Seu ontem. tem quase 300 anos de diferença É. daqui para Imagine. o Rio de Janeiro, São Paulo. mais. Eu acredito que até mais. Por exemplo, Não, aqui é 109 anos Rondônia, né? então, até mais. Arraial do Cabo, que é interior do Rio e região dos Lagos. A gente tem marcos históricos dos primeiros portugueses que apareceram ali em 1503, pouco tempo depois de acharem o Brasil. Então, assim, Então, acredito que até na questão da música, porque, por exemplo, antigamente, a música estava onde estava o dinheiro. Música era artigo de luxo. Onde tem dinheiro, tem verdade. música. Então, no Rio de Janeiro tinha música. Em Minas tinha música. A gente tem grande... Na história da música brasileira, você vai ver muita coisa acontecendo lá em Minas. A gente tem naquela região mais do Sudeste. E isso fez com que essa parte cultural se desenvolvesse. Com toda essa desvalorização que o Brasil vem fazendo com a cultura, de lá para cá, até chegar onde estamos hoje, essas regiões têm uma raiz mais forte. Então você consegue ver isso ainda se perpetuar. Você vem para lugares mais novos, onde não houve isso, vai ser difícil. É como tem que implantar essa ideia cultural aqui ainda, essa verdade. importância. Porque você tem um país inteiro que não valoriza. e você veja que em nenhum momento o Eduardo tá falando desses músicos que nós vemos tocando em barzinho. É uma outra linha, desde que a gente tá começando aqui, na verdade, é outra pegada. E mesmo assim já é muito difícil. Porque se a gente for para esses músicos informais de barzinho que tocam na noite, já tem um outro problema, que é uma questão cultural, comercial, entre donos, músicos se prostituindo. Não, mas isso aí é Brasil inteiro também. Sim, Mas sim. isso é Pela outro- desvalorização, problema. exatamente, é um outro problema. Mas eu acho que já vem tudo da raiz de não se valorizar cultura. Pode É um ser, país pode que ser. não se tem essa valorização nessa área de artes e cultura. A gente vê tudo muito como a visão, o que eu vejo sobre músicas, principalmente, é uma visão de entretenimento. A música se resumiu a entretenimento. E hoje em dia a gente tem tecnologias, a gente tem várias outras coisas que podem substituir pessoas, podem substituir, Exato. entendeu? Agora, nunca vai ser a mesma coisa você ver, ouvir no YouTube uma sinfonia sendo tocada por uma orquestra e ver, por exemplo, a Vila Lobos no teatro. É de se arrepiar. É um troço Nossa, assim, realmente surreal. incrível. Nunca vai esperar o ao vivo a ali, mudança, você tá o ao ali vivo. na Com hora. certeza. Que é a experiência, né? O que eu tanto Sim, defendo no sim. marketing é justamente a experiência. Que as pessoas acho que estão esquecendo, mas nós somos viciados justamente nisso, né? Então, estar lá dentro daquele friozinho, aquele ambiente aconchegante das poltronas, só o palco, claro, o resto tudo apagado, o pessoal começa a tocar, você ouve que tem alguém desafinado, daqui a pouco ele corrige e tu, opa, Todo ritual, né, que Fora envolve que isso envolve. É totalmente diferente. Fora o ambiente, que Faz- já está tudo propício para isso. A acústica Exatamente. pensada do teatro É a para questão você. estética, né? É uma das coisas, por exemplo, que a gente pode trabalhar na educação musical e, por exemplo, que se é trabalhado dentro da escola regular, na música, né? É essa questão estética também. Que, por exemplo, tem tudo a ver com essa questão da valorização. Porque se a gente não tem um senso crítico, um senso estético, a gente não sabe o que a gente gosta, o que é Exatamente. belo, o que não é belo. Então, e a gente não ter também, exatamente, esses espaços, né, pra gente, por exemplo, exposições de coisas, por exemplo, que vem de fora. Uma coisa que eu falo sempre muito. O pessoal fica assim, mas a Vila Lobos faz poucas apresentações, né, e tal, não sei e o quando quê. faz não lota, Não- gratuito. Exatamente. Eu adoro, porque menos pessoas incomodando. Nossa. Mas assim, por exemplo, já teve anos anteriores que a gente teve alguns convidados, pessoas de fora, né, que vieram, o Projeto Música da Estrada, que é do Rio, vieram para cá. Então, a gente ter os nossos músicos também verem aonde eles podem chegar. Que às vezes a gente fica muito
que ali muito, muito assim, no conformismo, de isso daqui é o nosso melhor, Nosso limite é até nosso aqui, limite até aqui. Não, nunca ninguém tem, mudou nada, entendeu? não precisa mudar, Exatamente, tá ótimo. Ou, tipo assim, acha que já toca muito, sendo que pode crescer muito mais, entendeu? Por isso que eu acho muito interessante esse intercâmbio. Só que é aquela coisa, para você trazer uma orquestra de fora, Não. Ou trazer um já é complicado. já é Exatamente. complicado trazer. Uma E orquestra. aí vai precisar do quê? Investimento. E aí entra uma questão que ela falou ali, que é uma questão muito polêmica. Não sei nem se a gente vai entrar. Vai deve sim. entrar. Vai. Pega aí, é sobre o quê? Falar em polêmica, Uma- Eu acho chegou que era do Vinícius. que eu ia Uma- falar aquela hora, eu fui pro outro lado. Não, porque ela falou sobre a questão nesse período, um dos projetos da orquestra, um dos apresentações da orquestra, que houve investimento da Lei Rouanet. Que a Lei Rouanet é uma polêmica no nosso país, não é uma lei ruim. E não, Porque qual é o problema da Lei Rouanet? O que a é gente o mau tem? uso dela. Exatamente, uma deturpação Como do tudo, que é né? cultura. Começa De tudo. porque no Brasil você entende como... Eu sempre bato na tecla, a gente para de chamar famoso de artista. Famoso é famoso, artista é artista. Existe artista que é famoso, existe famoso que é artista, mas Perfeito. não tratem como sinônimo. Não são Famoso não são- pode ser qualquer um, e tá aí o Instagram e o YouTube pra provar Uhum. isso. Qualquer um pode ser famoso. Artista é outra história. Aliás, a maioria dos grandes artistas não são famosos. Verdade, Infelizmente. verdade. É Infelizmente. verdade. Eu tinha pensado nisso. É uma Então- sobrevida, né? Exatamente. Uma subsistência. Então, a lei. E a gente vê isso até em alguns artistas que estão na mídia. Você pode pegar. Vamos pegar aí e falar de televisão. Telenovela, que é uma coisa bem cultural no Brasil. Você tem grandes atores ali, que são artistas mesmo de teatro, mas eles não são tão famosos quanto alguns que a gente não sabe o que tá fazendo ali. É. E aí a Sem gente. Sem nomes. E a gente tem a questão da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela é excelente. A Lei Rouanet é para isso. Uhum. É justamente para financiar projetos socioculturais, projetos socioeducacionais. Por Pra exemplo. igualar. Exatamente, porque a questão. Só a precisa, cultura- só precisa incluir também um profissional de marketing também nessa lei aí, porque, cara, acontece vários eventos, realmente acontece Sim, vários sim. eventos. Que Aí não é são- E aí Aí eu é vou uma- ficar sabendo é uma- depois. Sim, 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 sim. Recentemente, como é que é o nome daquele cara lá? Murilo Gant. O Murilo Gun tava aqui, né? E eu eu fiquei ainda- sabendo quando ele falou que já era no momento que ele mandou, era o momento que tava acontecendo. E eu sou Foi no fãzaço momento que do eu cara. descobri. Porque falha nisso. Enfim, é Até- que assim, abrindo parênteses, né, juntando esses dois pontos, tudo que envolve o setor público, e eu estou na comunicação da prefeitura, tudo que Esse envolve... trabalho seu aí, hein? Então, além do que eu faço, tudo que envolve o setor público é muito remoso, assim, na questão de comunicação. Então, existe algumas regras da Lei Rouanet que você é obrigado a fazer uma divulgação, tem que cumprir, só que assim, nunca é suficiente. Né? Que é diferente do setor privado. O setor privado, os caras bombardeiam. E aí eu fico... Qual é a diferença? Será que é porque o cara é músico que pegou e não tem essa preocupação e o outro cara que tá lá no setor privado já olha mais comercial, então ele sabe que tem que investir? Não sei, sabe? Tem alguma deficiência. Eu que estou na comunicação da prefeitura, então eu tento fazer o máximo possível e é remoso porque sempre tem um monte de Uma burocracia problemas. enorme, Só um né? exemplo. Que você falou, aí eu comecei a ver no meu Instagram, né? Aí eu vi que o PP, o Pedro Gefazoni, do Eu Amador desconheço. Visual, inclusive, Pedro está mais do que convidado, ele tava lá. Eu falei, cara, ele fez uma postagem, entregou a camisa pro cara, falou assim, cara, eu queria ter ido. Porra, como é que você... Aí ele falou, cara, eu fiquei sabendo de forma totalmente aleatória e fui. Foi assim, eu não ia perder a oportunidade. Se eu soubesse também, eu também iria. Um amigo comentou, fiquei sabendo e me levou junto. Falha muito, essa É parte de muito divulgação complicado. é muito falhosa. E tem essa questão por exemplo, a gente tem... Eu visitei um projeto na época da faculdade, lá no Rio. Eu fazia uma disciplina chamada Gestão de Projetos Sociais. Então, a professora levou a gente para conhecer projetos sociais. E era, acho que é Som Mais Eu o nome do projeto, se eu não me engano. Que era no Morro da Providência. Bom demais. Já sei que é bom. E não, sensacional, porque a gente foi conhecer o projeto, né, lá no Morro da Providência e conheceu a história das pessoas que estavam ali, dos alunos daquele projeto. Então, assim, a gente tem, por exemplo, a cultura ainda assim, não vou dizer a cultura, mas uma área da música, que é essa área mais formalizada, dessa música mais erudita, dessa música mais orquestrada, ainda é restrita para elite. É. Ainda é difícil chegar nas pessoas, no povo, no meio do A galera tá povo, começando a assim, usar, na assim. comunidade. Exatamente. São os projetos que vão facilitar. Então a Lei Rouanet é tipo assim, o ingresso no teatro é caro. O Rio hoje já tem concertos no teatro a R$1, a R$2, agora já tem esses projetos assim. Mas realmente, ir a um teatro não é tão barato.
não é tão fácil para quem mora na comunidade e vive com menos de um salário mínimo para sustentar 10 pessoas dentro de casa. Pois é. Então, o que a Lei Rouanet faz? Ela leva essa acessibilidade desse projeto para dentro das comunidades. É para isso. Pra igualar. Exatamente. Então, falha. Só que o que se divulga? Que a Lei Rouanet financiou o disco de um cantor tal por não sei quanto. E as pessoas começam a tomar raiva da Lei Rouanet, quando na verdade não é ela, é porque- que fazem com ela. Não, mas Exato, aí a exato. gente entra no outro plano, porque assim, esse aí dá assunto, né, cara? Dá conversa, dá mídia, dá, Esse é o objetivo dá da mídia, views, né? dá não sei o quê. burburinho. Porque Também ela não só- também não concordo com o mau uso da Sim, lei, sim. né? Mas aí quando se divulga isso, se torna mais popular, dá mais ibope você falar que foi usado de forma errada do que foi usado de forma É certa. porque no final, Entendeu? eu entendo assim. Ninguém liga pra coisa certa. No final, a entendeu? questão é sempre usar uma estratégia política. Exato. Ninguém liga. Infelizmente, uma bela de uma lei, e eu descobri também, tem outras, né? Por exemplo, Aldir Blanc, eu disse, Sim. tem outra? Aí eu fui Tem, pesquisar, verdade. Mara. Sim, essa Graças foi a emergencial. Deus, Essa, é. essa Aldir Blanc foi emergencial agora pra pandemia. E aí, mas, por exemplo, na minha cidade teve problemas com ela. Por quê? Na Aldir Informação, Blanc. divulgação. Informação, divulgação, maneiras de deixar restrito a um grupo e Como não, assim? e não contemplar a maioria. Uma cidade pequenininha, 30 mil habitantes, deve Não, ter nem 40 agora, mil. Por que esses famosos, não os artistas, os famosos não... eu sei a resposta, uma pergunta retórica. Por que eles não explicam a verdade? Por que eles não expõem da forma correta o que é a lei, como é que funciona? E como... Porque eles só ficam fazendo polêmica. Porque o se eles fizerem isso, governo eles tal- perdem, né? Ah. Então são eles mesmos também que fazem. Eu acredito que sim. Não vou dizer de forma geral, mas eu penso muito assim. Existem muitos ali que vão ganhar em cima da lei. Porque, por exemplo, eu poderia gastar milhões para produzir um disco, mas o governo vai me dar esse dinheiro. E aí por que acontece? Eles poderiam até ser produzidos pela Lei Rouanet, mas o show vai ser de graça. O CD vai ser distribuído. Porque eles foram financiados por um dinheiro do governo. Aí tem compensação, Então né? tem que ter acessibilidade pro povo. Não, parte do meu show de 2 milhões foi financiado pelo governo e eu cobro um ingresso de R$200 e você que paga pra assistir. Que E já eu ganho teve dobrado. Já teve caso assim. Muitos. Poucos não, muitos. Então assim, porque também é interessante pra eles. Entendeu? Aí entra nessa cara. questão, né, perde essa visão social. Né? E aí entra E numa... e a massa não tem o senso crítico, não vai pesquisar. E aí a gente volta lá na base da no início do educacional. podcast. Vocês entenderam? Pronto. É um Vamos encerrar aqui, paradoxo. É obrigado. um paradoxo. Porque tudo volta, tudo É deságua. cíclico. Exatamente. na- E isso reflete na questão musical. Na também, questão né? do cenário musical, porque se você pensa que se a gente não tem uma preocupação em investimento no que hoje é considerado importante base na educação, você acha que a música para eles vai ser interessante de você desenvolver, e aí tem que partir para questões iniciativas privadas mesmo, de tentar, e aí você tem que divulgar, mostrar para a pessoa que é importante, mostrar por que é importante, valorizar. Poxa, a gente tem trabalhado no Allegro muito nesse sentido, né? Quando perguntam e procuram saber das aulas, eu sempre tenho buscado explicar sobre os benefícios que se tem em ter um filho, ou você estudar música. Ter um curso de música. Não necessariamente, mas eu não quero ser pianista, mas você não precisa querer ser pianista. Eu brinco assim, tem diversos benefícios e no final das contas ainda tem um borogodó a mais, porque você vai ser o cara do grupo que toca piano. Pô, Então, que nem o cara que toca sanfona. exatamente. Minha esposa, sanfoneiro, deve pegar todo mundo. Meu amor, não tem nada a ver com qualquer outra, só toco sanfona, pelo amor de Deus. Tem nada a ver com... Primeiro que é sanfona, né? E é o quê? Primeiro que é sanfona. Não tem nem como pegar alguém que não tocando sanfona. Até porque você tá ocupado tocando. E pior que tem que tocar com as duas também, né? Então não dá nem pra... Não dá, cara. Não, é muito complexo aquilo. Agora, se fosse bateria... Eu toco também, cara, não venha não. Oxente, É? te falei, pô. Eu ia até fazer uma pergunta importante. Tem aula de Voltando- bateria lá? Tem. Claro. Pô, Temos até viola caipira. tem... Nossa, Sério, ukulele, banjo. nossa. Tem chance... Existe, já aconteceu, por exemplo, a criança, a pessoa, o aluno está querendo algo percussivo, mas ele não tem o tino para aquilo. Sim. Porque eu já conheci muitos bateristas que, por mas, exemplo, aí eu já acho que já não é uma questão de dom ou de... Acho que é uma questão de disciplina. isso é uma pergunta. É disciplina, é tino, o pessoal tem que nascer por isso. Ou, não, sai daqui, tu vai para as cordas. Ou não, tu vai para as teclas. É uma questão assim. Se a gente for para
tu gosta, eu gosto, que é da área da neurociência, né? A gente vai ver sempre que nada tem um fator único. Tudo é multifatorial ou multicausal. Então, por exemplo, ninguém é um bom músico simplesmente porque ele nasceu abençoado com dom. Esqueçam isso. Viu? Esqueçam isso. A gente tem um teórico, que é o Howard Gardner, que trabalha dentro das inteligências múltiplas, e ele vai trabalhar sobre que nós temos várias habilidades, várias inteligências, e umas podem ser mais desenvolvidas que outras. Entre elas, a gente tem a inteligência musical. Podem ter pessoas que vão ter essa questão da música nata um pouco mais desenvolvida, porém nunca vão desenvolver a musicalidade que eles têm, porque nunca foram estimulados. Porque musicalidade é algo que todos temos. Todo ser humano nasce com musicalidade. Uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Mas vai depender do quanto você é estimulado das suas experiências. Por exemplo, crianças que crescem em lares de músicos ou com muitos estímulos musicais tendem a desenvolver mais do que crianças que não nascem em lares assim. É aquele fator do ambiente. Exatamente, fator ambiental. Suzuki, ele fala que o talento, na verdade, você não nasce com ele. O talento é um conhecimento mais 1000 vezes. Então, qualquer coisa que você repetir aquilo até você aprender, Se torna um talento. se torna um talento. Então, assim, existem Então- realmente, pode acontecer da pessoa estar num instrumento e você perceber que talvez ela, não é que ela não tenha tino para aquilo, ela tenha mais dificuldade naquele tipo de instrumento, e aí podem ter vários fatores, do que em outros. Por exemplo, de repente, uma criança que vai estudar bateria ou algum instrumento percussivo vai ter mais dificuldade. E você pode investigar e descobrir que ele teve muitos problemas de estímulos de coordenação motora na infância, não foi trabalhado. Problema de lateralidade. Aí Lateralidade. entra uma outra aula da gente, que é Exatamente. a musicalização. Então ele vai ter dificuldade Trabalha isso. em desenvolver instrumentos que essas habilidades não foram bem estimuladas na infância dele. Então não é questão só de tino, tem todo esse histórico que ele tem antes para desenvolver isso. Eu, por exemplo, posso ter alunos de piano que vão ter dificuldade, por exemplo, porque não desenvolveram lateralidade, mão direita e esquerda, e quando você tem que falar direita e esquerda eles se perdem. Questões de tipo de leitura, porque é uma leitura mais... O piano é basicamente uma leitura escaneada. Então, por exemplo, uma criança que tem muita dificuldade com atenção alternada, atenção dividida, no caso, com atenção dividida, ela vai ter problema, talvez, para ler partitura de piano. Por quê? Na atenção dividida, você precisa identificar vários estímulos ao mesmo tempo e estar atentos a eles. Né? A atenção concentrada, você tem um estímulo e você fica naquilo. A atenção alternada, você fica alternando os estímulos. A dividida, não. Você tem vários estímulos e tem que estar atento a ele. Partitura para piano, você tem 2 claves diferentes, com milhões de notas sendo ali para você tocar ao mesmo tempo, e você tem que dividir essa atenção. Pessoas com dificuldade de atenção dividida podem ter mais dificuldades em ler piano e Mas tocar isso piano. não quer dizer Que não vai conseguir. que não vai conseguir. Aí entra a psicopedagogia musical. É você achar aonde que está... A O dificuldade. problema é lateralidade, então a gente vai trabalhar exercício de lateralidade para que você tenha facilidade para tocar seu Exatamente. instrumento. Ou seja, não tem como pegar uma metodologia e aplicar para todo mundo. Não, Não, tem, não dá. exatamente. Porque vai depender do conhecimento prévio, Beleza. não musical da pessoa. Pensa na né? questão Show. da linguagem mesmo, que pessoas que têm dificuldade, talvez, com escrita, com leitura, mas tiveram uma alfabetização mais enfraquecida. Então, elas tiveram a base, é mais ou menos na música. Você pode ter alunos que vão ter dificuldade em alguma coisa e você vê qual foi a alfabetização musical deles. De repente, na leitura rítmica, passou batido com vários defeitos. Lá na frente, ele vai ter dificuldade em identificar e diferenciar ritmos, mas ele teve uma deficiência na alfabetização musical dele na área de ritmo. Então, é identificar, que é uma visão que a gente tem lá. Identifica onde tem essa questão de mais dificuldade ou de não estímulo, trabalha isso e segue o rumo, segue o fluxo. Deixa eu puxar um assunto polêmico. Existe alguma diferença entre homens e mulheres em alguma coisa, por exemplo? A atenção. A atenção do homem ela é muito mais ruim. Na verdade, é a alternância. Ele é muito mais focal em uma coisa do que as mulheres. Tem alguma diferença nisso? Por exemplo, as mulheres se desenvolvem mais no piano porque utilizam das 2 mãos e fazem uma leitura muito mais ampla. Não há Não. uma percepção disso? Não. Porque tudo isso é questão de treino. Então, assim, e outra, nem todos os homens vão ser assim, nem todas as mulheres E a vão gente ser tem assim. grandes pianistas homens, por exemplo. Sim. Então, assim, Eu pensei nisso, só que se você olhar no histórico, só tem grandes homens porque as mulheres não as podiam estar em mulheres não cena. tinham esse espaço. Também. Sim. Mas eu perguntei justamente por isso, porque a mulher faz... eu sempre dou um exemplo. Eu tinha uma chefe que ela atendia o telefone com uma pessoa, falava com outra e digitava... Eu disse, meu Deus, como é que Mas olha só, consegue? isso é uma questão muito mais cultural do que, de certa forma, cognitiva.
essa questão. Por exemplo, pode ser que sim, eu não vou dizer com propriedade, eu não li sobre estudos que tenham isso, mas posso pesquisar sobre isso, de que a questão cultural trouxe algum tipo de desenvolvimento e na questão da evolução de espécie, que fez com que o cérebro feminino, por conta da necessidade cultural, tivesse mais facilidade com essa habilidade. Eu acredito mais nisso. Porque, por exemplo, os homens eles tinham que fazer o quê? Sair de casa, trabalhar e voltar. Na história da sociedade. As mulheres tinham que cuidar da casa, cuidar dos filhos, fazer comida, limpar. Então elas sempre tiveram que ter mais Atenção distribuída. mais tarefas para serem feitas ao mesmo tempo do que os homens. Então, culturalmente, a mulher precisa estar atenta a muitas coisas. Ela está em casa, mas ela tem que vigiar a criança ali, normalmente 2, 3, 4 filhos, quando sai. Ela tem que cuidar da comida, ela tem que limpar a casa, ela tem que lembrar. Então, ela teve essa necessidade de ter, se desenvolver. dividir em mais tarefas. A mulher sempre foi muito mais multitarefa do que o homem, culturalmente. Então, provavelmente, isso desenvolveu isso. E a gente tem hoje os homens que têm essa dificuldade. Mas se você pega homens, por exemplo, que crescem em ambientes em que ele precisa ser multitarefa, ele vai ter facilidade de fazer muitas coisas. Eu não tenho, não. Nossa, eu com uma já me perco. Às vezes eu paro e o que eu tava fazendo aqui mesmo? É sério, não é brincadeira, é sério. Minha concentração, meu foco é muito ruim. Hoje vocês estão com quantos alunos lá? Ixi, no total, 30 e alguma uns 30 e coisa. alguma coisa, eu acho. Caramba, e qual é a chance Estamos de começando. expansão? E esses 2 meses da Allegro, qual é a visão que vocês têm de expansão? De 30 para quantos? Tem chance? Pra não sobrar mais horário. Tem uma meta até o final do ano? A alguma meta é coisa dobrar a meta. É dobrar a meta. Quando a gente Alô, chega lá, Dilma. O CEF Dilma. Se possível, triplicar a meta. Acabei de chegar em Porto Velho, a gente precisa ganhar dinheiro. Gosto desse tipo de gente. E são, A gente são, tá são quantos nessa. professores lá? A gente agora tá com uns 6 professores, 5 ou Isso. 6, se eu não me engano. E lá os professores são professores de música, no geral, ou existem os professores de instrumentos específicos, São ou os dois? Específicos. Eles se formam naquele instrumento? Ele aprende Então, uma nem base todos musical? os professores têm essa formação de ensino superior. Isso. É uma deficiência do mercado, né? Exatamente. Isso a gente enfrenta em todo lugar, né? Exatamente. Mas eles têm especializações de experiência, técnicos no seu instrumento, tudo isso. E são pessoas que estão há algum tempo, né, com a gente. Eu Porque- não cheguei a fazer escola de música, mas eu sei que existe a partitura. A partitura lá, a teoria, ela é universal para os instrumentos ou existe uma partitura para cada instrumento? No É, geral... mas todo mundo, menos bateria. No geral... Para, eu vi... Sério? bateria é Não. diferente, porque bateria é instrumento É percussão. rítmico. Ah, sim. Bateria não tem melodia, não tem harmonia, ele só tem O ritmo. baterista só sofre Só nessa sofre. vida. Mas existe partitura Mas pra que é você a base. seguir. Pois é, mas assim, nossa eu não base é a cheguei, mesma. eu não cheguei a entrar numa escola de música, mas eu tive uma aula com um professor que ele também ensinava algumas coisas de partitura, De bateria. de bateria. Sim, tem. Então existe uma específica para bateria. Isso tem. Que é uma partitura mais rítmica. Os conceitos da teoria, eles são universais. A forma de aplicar em cada instrumento pode ser um pouco diferente. Por exemplo, no piano, você tem uma partitura onde o piano lê 2 pautas ao mesmo tempo. Que é Instrumento uma pra cada harmônico. mão. Entendi. Exatamente. E pode ser até 5 notas em cada mão. Porque a gente tem 5 dedos em cada mão. Exatamente. Exatamente. Você pode tocar ao mesmo tempo 10 notas com ritmos diferentes. Deve ser Isso por pode isso. acontecer. Acho que eu lembrei agora, por isso que eu não fiz piano. Tá explicado. Você tem instrumentos melódicos, violino, flauta, violoncelo. Eles vão tocar uma pauta por vez. Então eles fazem leitura de uma pauta só, de uma clave só. Normalmente uma nota de cada vez. Pode ter Exatamente. mais de uma, mas Uma assim, vez ou outra aparece umas raro. 2 notas por um instrumento só. Isso é Aí mais às vezes legal. você tem. Essa, né? Por isso que eu fui pro violino, amei. Eu acabei indo pro piano mesmo. Não sei se eu me arrependo de ter feito isso. E a gente tem, por exemplo, o órgão, que você tem 3 pautas para ler. Porque você lê a mão direita e esquerda e você lê o E pedal. é O verdade. pedal é a É melodia. Mas piano Isso é também tem o pedal, maravilhoso. não tem? Mas é um pedal, pedal de de sustentação. É de efeito. Ah, O pedal do entendi. órgão é melódico mesmo. Você tem notas sendo tocadas, então você tem essas variações. Os conceitos são os mesmos, mas a forma de aplicar depende do instrumento que você toca. Mas aquilo ali é muito massa, hein? Eu vi O órgão? Eu vi no cravo, na verdade. Meu instrumento favorito é o Cravo, cravo. também gosto muito. Mas tu gosta de período barroco, então. Exato. Sou apaixonado. É o que mais me encanta. E o cravo eu vi um Salve, cara Bá. tocando. Amém. Ele tocando. E eu vi que ele tava mexendo nas pernas. Que agonia é essa? Aí eu fui entender, tentando enxergar o que era aquilo. Eu percebi que tinha um teclado também, grande, com Embaixo. teclas grandes. Exatamente o que tem em cima tinha embaixo, que era pros baixos. E o cara ia tocando aqui e os pés. Cara,
Não Quase, dá. Exatamente. quase um baterista. Se esforçasse mais um pouquinho. Poderia chegar lá, né? Poderia chegar lá. Porque o baterista usa os 4, né? Dependendo do cara. É, Chega no nível dos imagina, 4. pedalzão duplo, ainda tem o hi-hat. Poxa, Se ele vai Udut. fazer certo, a gente não sabe. Tô procurando, mas eu uso os 4. Ah, Brincadeira, gente. Adoro baterista. Contratei nenhum, mas eu adoro, tá? É muito zoado, muito zoado. E 2 Ó. meses, né? Nesse começo de vocês, qual o maior desafio que vocês estão tendo agora? Nesse... Pergunta era minha. Ixi, essa pergunta foi. Pode Vamos dar escolher a lhe- prioridade do desafio. Não, porque Porto Velho é assim, é excêntrico em todos os sentidos. É. Aí eu É. sempre faço essa pergunta, a gente sempre procura entender pra saber se são as mesmas dificuldades. porque assim, é um negócio. E Sim, tá sim. no início. E vocês escolheram música. Né? Não é que escolheram, né? A música escolheu vocês. Eu acho que foi o que eu tô É. entendendo aqui. Acho que a gente pode começar a chorar agora. Na verdade, ela não teve opção, né? É, Ele até teve. tentei. Não, mas ela gosta. ela faz Você muito bem que escolheu faz. música. Pois é. Rondônia. Eu ia ser médico, velho. Ia Não, ser médico. Ele não escolheu Rondônia, escolheu ela. Aí ela tava aqui. Ela Eu veio tava pra cá. aqui, por um acaso eu tava aqui. Verdade. Mas assim, eu fiquei mais. Quer dizer, na verdade eu voltei, mas justamente por isso, porque eu vejo que aqui Porto Velho tem o potencial de mudança cultural, né? Por meio da música. E assim, eu vejo que a gente poderia fazer diferente no cenário de educação musical, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas mais complicadas para a gente foi justamente essa questão de organização, de separação, né? E não separação da vila, Sim. né? De ter uma visão diferente. independência. Exatamente. De ter uma visão diferente. E justamente assim, a gente sempre conversa sobre isso, né? Uma coisa, aí voltando umas outros assuntos nossos. Uma das coisas que faz muita coisa no cenário musical engatar aqui é justamente essa concorrência muito grande. Então, eu gosto de dizer que a gente não é mais um para concorrer dentro da educação musical, a gente é mais um para ajudar o cenário musical aqui de Porto Velho. As pessoas não conseguem identificar Esse como pensamento é muito legal. concorrência e não inimigo, né? Exatamente, sim, sim, exatamente. amizade. A gente tem Exatamente. diversos segmentos, não só músico, mas existem vários segmentos que acredita que que todo mundo é concorrente. Uhum. É. Mesmo, eu acredito que acho que até que não existe a palavra concorrência, acho que nem exista muito, porque você imagina que você domine o mercado. Você vai conseguir atender todo mundo? Não vai. Exatamente. Você não consegue. Você não Exatamente. consegue, cara. Eu posso ser o corretor mais foda que existe. Eu não vou conseguir atender todo mundo, cara. E outra, existem São coisas muito parceiros. especializadas. Exatamente. Somar, né? Tá junto Então, pra assim, somar, pra Exatamente. aquela área se desenvolver. Eu não Porque- consigo atender, pô, que vocês falaram no começo, aí você joga lá pra Vila Lobo, tem vaga pra isso e não sei o quê. É isso, Por que não cara. fazer com outros, né? Sim, Aí, sim, sim. Porque o pessoal não consegue entender isso. Né? Por mais que a gente fale, os empresários acham que são inimigos dos outros. Né? E eles Eu não acho que é conseguem. uma falha muito grande isso. E a né? falha é. Talvez na essa questão da geração educação. seja pra gente Não, mudar existe, isso. Né? existe, claro que existe aquela competitividade, né? Sim. de Saudável. estar- Que até de faz estar no parte, mercado. Porque a gente vive num sistema capitalista, não dá pra não competir. Exatamente. Exato. É, É mas, normal isso. Tudo tem A competição faz parte. o que as Mas pessoas. assim, tem a concorrência, assim, não, é só não existe isso, O que cara, as não tem pessoas como. esquecem é que 3 escolas de música têm uma razão social de existência. E a razão social é, através da música, mudar a sociedade. Sim, Uhum. sim. E eles acham que não, são inimigos, precisam se matar. Exatamente. É. As E pessoas às não conseguem vezes- entender o básico, que aí começa a gerar missão, visão, valores, para que você organize a parte interna, externa, concorrência. Cara, tá tudo deturpado. E às vezes você vai ter 2, 3, 4 escolas que têm linhas diferentes, pensamentos diferentes, estão concorrendo porque se vocês são para públicos diferentes, Exato. para objetivos diferentes, por que não gerar? Então eu não atendo esse tipo de público, eu não tenho esse tipo de objetivo. Aquela ali da esquina tem, mas eu jamais vou mandar aluno para lá. Eu mando para qualquer lugar, eu mando para outro estado, mas eu não mando para lá porque ela é minha concorrente. Cara, mas tu não atende esse público. Não, existe- Deixa para quem E atende. no Vamos lá. final das contas, quem perde com isso? O aluno que poderia Sim, estar vindo sim. para uma escola, É. mas ele tem um problema com aquele cara e não vai indicar. Eu falo isso na prefeitura. Eu disse, gente, a gente tem uma agência contratada, licitada, e rola problemas, jogos políticos e tal. E a gente faço o máximo. Gente,
A gente precisa fazer isso acontecer, porque só quem perde é o povo. O cliente Sim, final, no exatamente. nosso caso, é o povo. De vocês são os alunos que poderiam estar interligando entre eles. Ou por que não faz uma complementação lá do que eu não tenho aqui? Sim, sim. Ou vamos levar um professor meu lá para que ele possa aprender isso e dar aqui também. Pelo amor de Deus, gente. Vocês não são Por exemplo, inimigos. essa visão a gente quer trazer. Eu tô terminando a pós para eu começar a atuar com a musicoterapia no Instituto Musical. Eu tenho uma linha, porque não dá para ser assim, lógico, a gente tem uma noção no geral, né, para trabalhar com isso, mas eu tenho a linha do tipo de público que eu quero atender com a musicoterapia. A gente já tem aqui em Porto Velho uma outra musicoterapeuta que tem uma clínica, que eu já conheci ela, que trabalha numa outra linha. Não tem, então a gente pode fechar parcerias. concorrência. É isso que eu Exatamente. ia perguntar. Eu trabalho com uma linha, ela trabalha com outra. Ah, chegou um paciente para mim, poxa, eu queria, não trabalho com esse público, mas tem a fulana de tal aqui, ó, vai lá. E outra, Entendeu? se esse cara fizer nas duas, porque ele vai ter áreas complementares. Se você Sim, tem uma linha e sim. tem a outra, ele vai ter as duas. Por que não? Sabe? Existe aqui na cidade outro no segmento de vocês? Nessa linha de vocês? Eu acho que na ideia especificamente de música, não. Existem algumas instituições aqui, tem uma lá perto da vila, inclusive, né? Que ela trabalha essa linha multidisciplinar, com vários profissionais nessa área de desenvolvimento, tem fono, físio, psicólogo e tal. Tem essa linha específico na área de música, não. Eu não conheço. Não. Um que tem, a gente tem Pioneiros, escolas de música É. e a gente tem uma clínica de musicoterapia aqui, uma que eu conheço. E a gente tem a nossa ideia de trazer Juntar os dois. dentro desse mesmo ambiente você tem. E mesmo fazendo essa diferenciação de musicoterapia e educação musical, porque educação musical é ensino de música. Para resumir, na educação musical, a música é um fim. Na musicoterapia, a música é um meio. No meio. É a diferença. Musicoterapia é terapeutização. Eu vou promover bem-estar, promover saúde, e saúde num contexto que hoje a OMS traz mais amplo, né? De física, espiritual, mental, emocional, essa ideia geral, né? De saúde, de bem-estar, dessa homeostase, esse equilíbrio, que totalmente saúde, tudo 100% não existe, mas você ter esse equilíbrio de bem-estar, promover isso através do uso dos elementos da música, a música como instrumento de terapeutizar. Então, esse é o... Isso muda todo o jogo. Exatamente, porque no ensino de música eu preciso que o aluno saia da minha aula tocando instrumento. Esse é o meu fim ali, fazer ele tocar um instrumento. Exato. Pode Na ser que musicoterapia- no meio disso eles tenham o bem-estar, tenha Sim, tudo isso, mas sim, não é sim. musicoterapia. Exatamente, por mais que a gente tenha essa visão mais desenvolvimentista, eu não estou ali terapeutizando aluno nenhum. Eu estou Isso ensinando música. É um grande E erro, ele né? vai- Às vezes as pessoas acham, vou colocar alguém pra tocar no meu ambiente, né? Por exemplo, dentro de uma Musicote- empresa, é musicoterapia. Botar tom pra cantar. Coloquei Não, música para os não meus é. funcionários Som. trabalhando, botei musicoterapia para eles. Não botou, você Não botou é. uma música ambiente, tá show Pra de bola. tocar. Pode até ajudar, dependendo de que pode atrapalhar, porque existe um termo na musicoterapia chamado iatrogenia. Iatrogenia do som. São os possíveis efeitos negativos. Se você não tem conhecimento sobre aqueles elementos, se você não conhece a história do paciente, você não conhece a identidade sonora dele, qual a relação dele com algumas músicas, você pode Negativo. Prejudicá-lo. trazer um prejuízo enorme através da música para ele, se você não tem conhecimento. Por isso que a gente fala que musicoterapia é só com musicoterapeuta, porque são conhecimentos da musicoterapia isso. Quantos profissionais aqui tem musicoterapeuta? Musicoterapeutas. 2, eu conheço 2, assim, eu ouvi falar de um que eu não conheço. Com você ou sem você? Sem mim. Sem você. Então Sem são mim. 3. São 3. São Eu conheço Trabalhando ativamente na área. uma, que é a que tem a Que é, clínica. tá. Que é vocês. Não. Não. É tem Ele uma ainda clínica não aqui mesmo. iniciou Eu não iniciei porque eu tô na fase final da pós. Ah, tá. Mas tem uma já que trabalha aqui, que atua, que eu conheci já. É a única que eu conheço. Deixa eu fazer uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. Jota. Jota disse que fez escola de música e era obrigado a fazer 2 anos de flauta. Tem algum sentido nisso? Então, Explica, Isso me explica um pouco mais. Você fazia Jota, algum instrumento específico ou era aula de música geral? Vem cá, faz a pergunta aqui no microfone. já Isso me sei lembrou- até sobre o que você tá me falando. lembrou de Ana. Participação especial de Jota Silvestre. Eita, Então, eu tinha um sonho de fazer bateria, né? Queria ser como eu. Eu era fazia parte dentro da igreja, né? E só que assim, por influência da minha mãe e da própria igreja que não tinha o som da bateria, era só teclado e violão. Bateriazinha de teclado, né? Que eu nunca podia. É, Tinha igreja que só exatamente, podia bateriazinha no teclado. Já vinha um sonzinho lá, né? Então ela encheu muito a minha paciência para fazer teclado. Eu, beleza. Aí eu entrei numa escola pública, Jorge Andrade, que era ali na Abunã com a Rafael. Não existe mais, tá só o mato lá hoje, né? Ela mudou de ela lugar. se mudou. Agora ela é tá- de frente pra minha casa. De esquina pra minha casa. Legal. Pronto, agora todo mundo sabe onde você mora. Eu tinha Eu vou me mudar, eu vou me uns mudar. haters. Então aí eu... Ninguém me conhece ainda não. Eu tinha uns 10 anos de idade, 9, né? Então lá eu tive que fazer 2 anos de flauta
E aí, nesses 2 anos aí que eu comecei a fazer teclado. Aí fiz 1 ano, Aí tomou ranço. Então, né? tomei ranço. Não vi sentido. Então, esse é o que a gente chama de ensino tradicional. Conteudista, tudo O isso. meu primeiro concurso foi lá. Eu já dei aula lá. Foi ela que te O deu ensino aula? Pode falar. Não, eu dava aula de O instrumento. ensino tradicional obriga 2 anos de flauta? Na verdade, a flauta ela vai dentro da teoria, né? Para as crianças, no caso, Bem que eu não entrei. eles só chamam de musicalização. Assim, não é em Não. todo... Só pra especificar, não é em Isso- todo lugar isso, mas isso é é uma ensino visão tradicional. tradicional. Por quê? No ensino tradicional, eles pensavam o quê? Que você precisa aprender ler partitura antes de aprender o instrumento, o que não faz sentido. Por quê? A gente no primeiro fala, se depois. comunica, para depois a gente ir para a escola ler. Então, o processo é como se eles estivessem fazendo o processo inverso, né? Então, na verdade, isso aí Matou muita gente. mas eu acho que é muita questão também de... Exatamente. Mas aí vai ter toda uma questão, porque eles querem abranger muita gente. Então, pegam turmas muito grandes, só que, por exemplo, 20 alunos. Só daqueles 20, só vai ter vaga para 10, para 5 dentro daqueles instrumentos, né? Para os professores de instrumento específico. Então, assim, é bem complicado. Tanto que era... Imagina dessa filosofia Suzuki, né? Que vê primeiro fazer música e depois ler música, tendo que trabalhar num processo tradicional, inverso, né? Então, assim, é muito complicado. Já caiu por terra desde 1920. Não se usa mais esse tipo de metodologia. Não deveria se usar, mas se Exatamente. usa. Não se deve. Mas Já se usa. existem, justamente porque a psicologia e a neurociência já explicou muita coisa como Exatamente. funciona. Exatamente. Tá Dá uma feio? pausa. Pausa. Não, Na época, eu acho né, que a na minha música, época. você nunca deve parar, assim, sabe? Seja lá qual. Me ajuda muito, velho. Continua. Só que eu uso a música. Exatamente. Não, tanto assim, das vezes que eu tentei sair da Deixa eu música, encher minha né? garrafinha. Falei, mas vou continuar. Vou continuar, entendeu? Mas seja lá pra que vai for. lá na frente na Jorge Andrade, da Pitaco lá. Não, nada, eu fico só vejo assim de lá, rolou festa esses dias da reinauguração, acho que volta do presencial, Volta né? às aulas. Tava rolando uma festa lá, uns balões, uma música e tal. mas Você pode colocar aqui um pouquinho. A Jorge Andrade não dá pra se dizer que é concorrência, né? Não. Não. É outro É esquema outra lá. visão, é. É... Eu não vou dizer que de tudo é ruim. Porque, assim, é o que eu falei sobre a questão do que se faz muito no Brasil hoje em dia. São remediações. Eu quero remediar um problema de não se ter um ensino de música dentro da escola regular. Então, por exemplo, uma coisa que no Rio você não vê isso aí. Isso já é diferente em Porto Velho. Foi uma visão de que justamente por não ter no ensino Exatamente. regular, No Rio eles você não tem fizeram uma escola isso. municipal de música. No Rio, ou tu participa de projeto sociocultural, e aí é complicado, porque dependendo do projeto, é defasado, porque não há, eu trabalhei em projeto sociocultural em Arraial. Na Arraial do Cabo, minha cidade tinha o maior projeto sociocultural do interior do estado do Rio. Chegamos a ter não sei quantos mil alunos, vários cursos nas áreas de teatro, dança, música, artes plásticas, artes artesanais na área de pesca, que é da cidade, não é isso? Grátis para geral. A gente perdeu isso, porque depende muito de Política pública. não só política pública, questões partidárias mesmo. O Puta candidato que entra, ele Lá vai é- mudar para... O negócio é tão feio lá em Arraial que eles mudam o nome do projeto a cada candidato que a cada governo que tá. É o mesmo projeto, vão mudando o nome. Por último, 2020, que teve a pandemia, a gente conseguiu manter remoto. E aí o prefeito que estava em vigor em 2020, que teve a eleição, perdeu. Não conseguiu se reeleger. Quando foi início de novembro... A eleição foi segunda semana de novembro, se eu não me engano, né? A eleição foi para novembro, em 2020. Ele mandou todo mundo embora. A eleição foi domingo. Terça-feira estava todo mundo na rua, todos contratados. Lá quase não se tem concurso, porque a porta de venda de voto lá é contrato na prefeitura. Comissionado. E cargo comissionado. Contrato, cargo comissionado. E aí eles mandaram a gente embora. Quando a gente foi falar assim, então a gente tem pelo menos metade de novembro para receber, né, os professores. A gente estava com a demissão para ser assinada no final de outubro. Ele esperou da eleição. Quando acabou a eleição, ele assinou como demitido em outubro. Ninguém teve salário em novembro. Você vê o nível que é lá. De lá para cá nunca voltou esse projeto. Nós perdemos esse projeto. Que tinha, então é muito difícil você ter isso. Aqui tem. Justamente uma maneira de remediar o não ter esse ensino na escola. Porque existe uma lei. Exatamente. Existe uma lei de ensino de música nas escolas. Só que também é complicada. A lei
primeiro momento quando ela foi criada, e ela estava em período de adaptação ali entre 2010 Vamos e gravar 2011, que ela deveria ser Assuntos aço aí, ó, polêmico. levada a sério. Agora a gente tá no meio do assunto, não, tá E aí, entendendo? e aí essa lei, a primeira redação dela dizia que você deveria ter um ensino de música nas escolas, mas ministrado por profissionais licenciados em artes com habilitação em música, que antigamente era assim, licenciatura em artes e você escolhia plásticas, visuais, cênicas, música. Isso mudou, porque criaram os cursos específicos, licenciatura em música, licenciatura em artes cênicas, né? Então deveria ser um profissional licenciado em música especificamente. Isso geraria uma série de problemas para a política, para o governo. Primeiro, você teria que contratar novos profissionais, porque não, os professores das escolas normalmente são licenciados em artes e habilitação plásticas. Uhum. Então você precisaria de contratar professores específicos de música. Então precisaria abrir mais concursos. Tudo isso. O que eles fizeram? Tira isso. O profissional precisa ser habilitado em artes. E aí você tem alguém que fez habilitação em artes visuais ou plásticas, dando aula de música nas escolas. Ah, É o que a Ou gente no tem nosso hoje. caso, tipo, licenciatura em música não entra, porque não é artes. Não é arte. É, um concurso para professor de educação artística a gente não pode A gente entrar. não pode entrar. Porque a gente é professor de música específico. Licenciatura. E aí, o que você tem? Aí você tem escolas. Eu trabalhei em escola privada, assim que eu me formei. Não consegui ficar. Eu sei que a gente, quando se forma, é muito sonhador, né? Você é Muito. muito idealizador, então você não aceita algumas coisas. Eu entendo professores com 40 anos de carreira que aceitam qualquer coisa porque não estão mais aguentando e sabem que não vai mudar. Eu ainda acredito que pode mudar algumas coisas. Ou fazer a diferença. Ou fazer diferente. E Pela aí eu lei, fui trabalhar em escola privada, não aguentei ficar. Qual é a visão que se tinha na escola? Era uma escola lá em Cabo Frio, em Búzios. Tinha aula, eu fiquei encantado quando me chamaram. Aula de música, aula de teatro, aula de dança, tudo na escola. Tem. Diz que tem. Mas como que funciona o esquema? É praticamente um descanso para o professor regente da sala. Turmas de Fundamental 1 e 1, principalmente, alguns do 2, que só tem um professor por turma, né, para todas as disciplinas. Eu entrava para buscar para minha aula de música, o professor falava, hoje fulano, fulano e fulano não vão. Por que não vão? Não fizeram dever de casa, vão ficar fazendo dever na hora da aula de música. Não fizeram trabalho, vão fazer trabalho na hora da aula de música. Tiraram nota ruim na prova, vão fazer revisão na hora da aula de música. Era uma punição não ir para a aula de música, era uma compensação para quem estava indo bem. E aí era aula de teatro, era assim, a aula de dança também era assim. Putz, velho. Então, Eu achei que ia dizer assim, segura o aluno ao máximo. O importante dele aqui é o dinheiro. Que é a maior 99% das Exatamente. escolas, né? Fora a questão que foram me questionar, que um pai escola particular, o pai queria saber quando que o filho ia poder levar a guitarra para ter aula de guitarra. Numa aula de educação musical pra turma, queria que eu desse aula de guitarra. Eu falei, fala pra ele pagar uma aula particular que o filho dele tem aula de guitarra. Não é na nem escola ele sabia isso. o que ele tava fazendo. Exatamente. Muitos pais... esse ano eu tô no ensino regular também, né? Mas, assim, eu fiz questão de estar lá justamente pra falar, porque muita gente E o não pai sabe. que quer que o filho aprenda a bateria. Aí eu já vou com os cartãozinhos da escola. Ah, quer aprender piano? Fala pra sua mãe me ligar. Nossa. Ora. A gente parou onde, Jota? Aqui. Nem ele sabe, mas... Não, a gente parou. Ele tava falando sobre a questão das aulas de flauta. Do ensino Ah, tradicional. e a gente tava falando da Jorge Andrade. Tradicional. Aí deu 3 cortes, pra variar, e eu espero que não corte mais. Vamos fazer outra pergunta, tem Isso, uma na segue. manga? Tenho. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu queria que vocês falassem mais da... Claro, né? Que eu vou puxar a sardinha pro meu filho. Olha. Porque o tradicional a gente já sabe, né? Pessoas não atípicas já sabe como é que funciona. E agora crianças atípicas. No caso, como é que vocês lidam lá no instituto de vocês? Tem alguma coisa específica pra eles ou não? Por exemplo, pro autista, eles têm agora um ABA, se eu não me engano. ABA, sistema ABA. Isso, sistema ABA. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E vocês, como é que tem lá? Então, Como é quando que vocês ele lidam? iniciar a musicoterapia, né, na verdade, foi o que ele falou, o foco dele não vai ser crianças, né, tão pequenas. Justamente porque a gente já tem outro musicoterapeuta que vai para esse lado. Ele gosta de trabalhar com idosos. São mais Então, pacientes. É o lado... Eu vejo muito também o seguinte, o idoso ele é deixado muito de lado pela sociedade. Então você tem um grande número hoje de idosos com depressão e com ideações suicidas, que ninguém sabe. Idosos que pensam em cometer suicídio e vira e mexe aparece um. A gente teve um ator há pouco tempo aí, né, que cometeu suicídio e é idoso, porque eles chegam numa fase da vida em que eles são muito colocados de lado, eles se sentem muito sozinhos. E a musicoterapia, principalmente a musicoterapia em grupo com esse tipo com idosos, né, com esse grupo de pessoas, você pode desenvolver muitas questões. Por exemplo, uma musicoterapia em grupo com idosos, você pode trabalhar questões de socialização,
relações e comunicação interpessoal, intrapessoal. Ele consegue expressar o que ele está sentindo. Ele consegue fazer dali aquele momento onde ele vai suprir essa falta que ele tem de se estar muito sozinho. E vai utilizar a música através disso. Fora a questão das expressões mesmo. Existe um livro chamado O Corpo Fala, que é muito interessante, porque a gente mente na nossa linguagem verbal. A gente mente falando e mente descaradamente. A pessoa pergunta, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tua vida tá toda cagada, você tá mal pra caramba, acordou sem saber o que fazer, mas tá tudo ótimo, com um sorriso na cara. Mas teu corpo não mente, tua expressão não mente e a música não mente. Então, a musicoterapia, um dos lances da musicoterapia também é isso. A gente consegue perceber sinais daquilo que não é falado pelo paciente através da música que ele escolhe cantar, da música que ele escolhe ouvir. E aí, de um modo geral, mas a gente tem da melodia que ele escolheu tocar naquele instrumento naquele dia, do ritmo que ele fez, da harmonia que mexeu mais com ele, a gente percebe mais ou menos toda a comunicação que ele não quer, que ele não vai falar pra você, mas ele vai conseguir expressar através da música, ele não vai conseguir mentir, isso vai vir. Eu tenho um caso de uma senhora paciente, não minha, né, mas em casos de estudo, que na sessão a gente chama de anamnese. A anamnese, que estava esquecendo o termo, que é quando a gente vai conhecer o paciente, saber um pouco mais dele, a gente tem um termo chamado ISO na musicoterapia, que é a identidade sonora. E a gente sempre quando vai começar uma sessão de musicoterapia com alguém, a gente vai querer saber da ISO, né? Que tipo de música você gosta de ouvir. A gente vai trazer para a sessão as músicas que o paciente gosta. E dentro do desenvolvimento, você vai trazer algumas que você entende ser importante estar ali. Músicas ou então questões melódicas e harmônicas que você vai percebendo no tratamento de acordo com a linha que você vai seguir. E eu lembro na pergunta onde ela ela tinha contado a história de vida dela já, algumas coisas, né, que deixavam ali a gente entender mais ou menos o que estava rolando. E aí na música ela confirma exatamente tudo muito claro e deixa bem claro o que está passando dentro dela. Ela falou que gostava de Lulu Santos, se eu não me engano, e Ivete Sangalo. E aí a pergunta foi feita sobre exemplos de músicas do Lulu Santos e Ivete Sangalo, por exemplo. Lulu Santos, ela pensou aquela Assim Caminha a Humanidade. E aí você pensa na música. Ainda vai levar um tempo para fechar o que feriu por dentro. Ela é bem reflexiva. E depois, Ivete Sangalo. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja o sol. Então você tem um caso clássico ali de uma possível depressão, de coisas não resolvidas que ainda machucam e feridas muito abertas ali. E ela trouxe isso claramente na música pra gente. Você consegue perceber, porque isso a gente vai vendo natural. O tipo de música que a gente ouve quando tá alegre, o tipo de música que a gente ouve quando... Tem aquela história? Quando você tá triste, você termina de ver a música pra te afundar? Porque você tá expressando o que você tá sentindo. Então, a gente tem essa... Pro trabalho, no caso, com crianças ou pessoas com diagnósticos, sejam eles quais forem, no caso do TEA, né? A gente tem uma questão mais especializada para aquele paciente. Eu gosto de trabalhar muito na individualidade, porque assim, a gente tem características, né, padrões de pessoas diagnosticadas com TEA. Mas ainda assim, entre eles, difere. O espectro é muito grande, né? O espectro é muito grande. Agora sim, por exemplo, vai depender do trabalho que quiser ser feito, né? Se é de musicoterapia, se é de educação musical, porque dependendo de onde ele está dentro desse espectro, e se tiver uma motivação do aluno em aprender tal instrumento, aí a partir dos 4 anos, ele tendo todo o acompanhamento, né, multiprofissional, dá para ele entrar dentro da educação musical, sim. E aí a gente vai trabalhar dentro da individualidade do aluno, de como ele vai se colocar, como ele vai desenvolver, né? Exatamente. E aí vem todo o histórico que vem junto, né? Como que tipos de tratamentos complementares ele faz, ele trabalha, tem essa ideia, tem esse grupo multidisciplinar, ele vai a físio, ele vai a fono, ele vai ao psicólogo, ele vai a outros lugares, né? Tudo isso, porque a criança que tem todo esse acompanhamento e a que não tem, vão desenvolver de formas diferentes também. Isso assim, tanto dentro do autismo, TDAH... qualquer outro diagnóstico. Eles podem sim entrar, não só na musicoterapia, mas dentro da educação musical, se a gente tiver essa comunicação aí com os outros terapeutas. E uma coisa muito importante também. Meu filho tem TEA e eu quero que ele faça aula de piano. E eu sou musicoterapeuta e professor de piano. Eu não vou fazer musicoterapia com aquele aluno. Eu vou fazer aula de piano. Porque o pai levou ele para ter aula de piano. Eu não posso, eticamente, fazer musicoterapia com alguém que não pediu para fazer musicoterapia. Não importa se eu tenho a visão musicoterapêutica. É tipo psicólogo. Mas você pode recomendar. Eu posso, exatamente. Eu estou me formando em psicologia. Eu não posso ser psicólogo de aluno. Aluno começar a desabafar comigo, porque acontece às vezes. Eu sou estudante de psicologia, tem gente que tenta. Você que é estudante de psicologia, começa.
E aí eu tenho, com todo um jeito, cortar, porque isso aqui não é uma sessão de terapia, isso é uma aula de piano. Uma sessão de terapia, a gente marca uma sessão de Então, terapia ou vai ao psicólogo Liga pra fazer nesse isso. outro número aqui, ó. Exatamente. Mas na musicoterapia, o que a gente faz? Eu tenho um aluno de música e percebo que ele seria interessante ele fazer a musicoterapia, ou eu entendo que o objetivo dele ali é a musicoterapia na aula de música e ele não conseguiu diferenciar. Eu vou fazer essa indicação. Se ele falar, não, mas eu quero fazer aula de música, então eu vou dar aula de música. Eu tenho que dar aula de música, eu não posso fazer música. Por mais que eu entenda assim, vai gritar em mim isso. Cara, faz musicoterapia, cara, eu não posso fazer isso. Eu já tive uma aluna com um diagnóstico de AVC, né? E ela teve 3 AVCs, se eu não me engano. Caraca. O caso dela é bem crítico, assim, os próprios médicos dizem que foi questão de milagre, porque era impossível ela estar viva. Ela teve afasia é esse problema com linguagem, né? Ela teve mais a afasia de Wernicke, se eu não me engano, que é quando você tem problemas na expressão. Porque a gente tem aquelas áreas de Wernicke e de Broca no cérebro, e cada um trabalha uma área da linguagem, né? Uma vai ser a interpretação daquilo que é falado, e a outra é você falar. Então você pode não falar, mas interpretar o que é falado. Ou você pode falar e não interpretar o que está sendo falado, né? E ela tinha dificuldade na fala. E eu não posso dizer exatamente o que teve, mas pelo pouco tempo de trabalho que eu fiz com ela de aula de canto, ela apresentou alguns casos de amusia, que é já dificuldade na interpretação musical. E a amusia ela é mais ampla, né? Você pode ter dificuldade em interpretar os estímulos sonoros, os estímulos musicais, como você pode ter problemas em ter apagões com estímulos sonoros muito fortes. Você está ouvindo música e você apagar. Aquilo te estimular uma forma de você apagar. Caraca. Pode também. Mas ela apresentou essa dificuldade de interpretação dos sons, de distinguir alturas melódicas, né? E aí ela queria fazer aula de canto. E na época eu estava no início da musicoterapia, ainda não tinha muitos conhecimentos nessa área, era mais na área de educação musical. E aí eu conversei com ela, mas por que você quer fazer aula de canto? Você está fazendo fono? Ela falou, não, eu parei a fono. Se eu não me engano, a irmã dela era fono, uma coisa assim, lá do Rio, ela estava no Arraial. Mas ela falou para fazer aula de canto também, que é legal. Eu falei, mas a aula de canto não é uma terapia, não é um tratamento, é uma aula de canto. Se você quer muito, eu vou te dar aula de canto. Dei aula de canto para ela, né? Depois ela teve que parar, mas percebi durante a aula que ela não queria uma aula de canto. Ela queria uma musicoterapia, mas eu não podia. Naquele caso eu não podia, até porque eu não tinha conhecimento. Ela precisava. Ela tanto precisava quanto ela queria. Ela não sabia me dizer que ela queria isso. É aquela confusão de entender que a aula de música pode ser uma musicoterapia. Entendeu? Depois que eu fui para a área de musicoterapia, agora, ela até mandou mensagem há um tempo atrás para mim. Quando você vai começar a atender, você vai atender online, não sei o quê, porque ela percebeu essa questão de entender essa questão da musicoterapia. Então eu posso chegar pro aluno e falar, olha, o que você pensa sobre a musicoterapia? É assim que funciona, explicar. Mas se o cara fala, ou o pai fala, não, mas eu quero que meu filho faça aula de música mesmo, eu quero que ele toque piano. Eu vou dar aula de piano para ele, é isso aí. Bola pra frente. Você falou sobre isso, me lembrou outra coisa, que você tinha perguntado sobre questão rítmica, né, do aluno e tal. Muitas pessoas perguntam sobre a questão de ser desafinado, né? E assim, raramente, eu não sei se você sabe questão de porcentagens, mas de ser a pessoa realmente ser desafinada. Normalmente é muito questão de habilidade de estímulo do que da pessoa ser desafinada mesmo. De você então ter, porque ainda. Normalmente é algum tipo de patologia. Então, depois de um AVC, de um derrame, sim. algum trauma, aí sim pode gerar alguma coisa fisiológica que ela você não consiga ficar porque afinada. você identificar. Porque você pode ter essa questão de dificuldade de interpretação de diferenças sonoras. Então você não consegue interpretar a diferença entre sons. É igual quando a gente vai dar aula, por exemplo, fala assim pro aluno, tá errando. Aí eu pergunto, canta de novo. Você percebeu algum erro? Não. Ele nunca vai corrigir. Ele tem que perceber. Se você não percebe onde está errado, você não corrige. Então, mas só que esse não perceber esse estímulo pode vir, no caso de um AVC, de algum traumatismo nessa área encefálica. Mais raro. Que a gente vê muitas pessoas, sou desafinado. Normalmente não é. É falta de estímulo, de habilidade, de treino. Então tem uma chance ainda. Com várias certeza. Coisas. E é interessante porque eu acho mais interessante na musicoterapia. A nossa cabeça é um negócio muito louco. E nosso cérebro é uma parada muito doida. Por exemplo, você pode... Lá onde essa senhora era da minha igreja, né? E tinha uma outra senhora da minha igreja que teve AVC também. E ela teve problema de afasia também. E com o tempo ela começou a falar mais. Até eu sair de lá, ela tava falando... Tá muito bom. E tinha uma outra coisa que ela falava. Então ela ficava o tempo todo, tá muito bom, tá muito bom, tá muito bom. Ela só conversava assim. A gente conseguiu aos poucos ir entendendo. Mas ela cantava. E ela cantava a letra.
das coisas. Tudo. Por quê? Cantava. Ela não só cantava, como ela fazia o contralto, que é uma divisão harmônica da melodia. Ela conseguia cantar e às vezes cantar uma frase inteira, mas ela não conseguia falar aquela frase. Ela só falava tá muito bom, mas ela cantava. Explicação. As regiões de linguagem falada e linguagem musical do cérebro são diferentes. Por então, isso um que o AVC gago pode... consegue cantar. Exatamente. O AVC pode ter o problema de afasia, através do AVC, que vai atingir o seu lado de linguagem falada, mas você pode não ter uma amusia porque o AVC não atingiu o seu lado de linguagem musical. E você não vai falar, mas vai cantar. E assim surgiram os musicais. Tô brincando. Do nada sai alguém cantando. Exatamente. Curiosidade, Os atores odeio da- musical. Os Sério? atores, Eu também. Odeio os musical, atores da cara. Disney Eu são gosto de todos um. gagos. Por isso que eles Caraca, que coisa chata é musical. Não, porque qualquer coisa é motivo de cantar. Que alegria Ixi, não, chata. chata demais. Não, eu só gosto de um musical. Qual? Greasy. É o único. Eu assisti acho que são umas 7 vezes já. Qual? Greasy. Os tempos da Brilhantina. No tempo da Brilhantina. Nossa, é porque eu sou meio velho, se parar pra analisar. Tudo que eu gosto é muito antigo, né? Ah, mas eu também. Eu falei que eu nasci... Tranquilamente, eu nasci uns 30 anos depois que era pra ter nascido. Não, então, eu tava pensando nisso. Mas se você parar pra analisar, nascendo aqui em 1990, a gente pode curtir a década de 80, 70, 40, todas. Se eu tivesse nascido lá, eu não teria curtido tudo isso. Eu não teria essa Verdade. possibilidade de curtir É. tudo. Aí eu fiquei mais tranquilo, eu relaxei o coração depois disso. Bom, quantas vagas tem no instituto de vocês hoje para alunos? Sobrando? Não, total. Ué? Isso depende muito. Do quê? Porque, assim, são 1 hora de aula por semana, né? Então, assim, depende muito dos horários dos disponibilidade dos professores. professores. Então, Tá, assim, hoje vocês muda conseguem muito. atender até assim, mensal? Você consegue atender Ah, capacidade eu não sei, porque a pra gente teria atender que quantos? Teria que ter É. acesso a todos os horários Todos pra ver os como horários. estão. Calcular. Como Ah, estão. Porque a gente tem assim, a gente tem um número legal de salas, um espaço legal, mas como as aulas são individuais e 1 hora por aula, a gente ajusta esses horários. Então, por exemplo, a gente só pode ter tantas aulas acontecendo no mesmo horário. Uhum. Que Por são conta da quantas? quantidade de salas. A gente pode ter hoje 3. Hoje podem ter 3 aulas acontecendo, porque a gente ainda tem salas que estão sendo terminadas para atender. Mas hoje a gente pode ter 3 aulas acontecendo ao mesmo tempo. Maravilha. E qual é o leque de oferta que vocês têm lá? O que vocês ensinam lá? A gente tem os cursos. A gente tem a musicalização infantil, que ela acontece de 2 maneiras. Toda criança matriculada em algum instrumento tem direito a fazer aula de musicalização. Ele ganha essa aula. Mas, de repente, eu tenho um filho e eu não quero que ele faça instrumento, quero que ele faça só musicalização. Então tem um valor para você fazer Lembrando a que essa musicalização. musicalização é diferente da teoria. Sim. Não é uma aula que a gente vai aprender a ler e escrever. A gente vai aprender a utilizar o corpo, musicalizar o corpo, melhorar a motricidade, melhorar a atenção, concentração. E com isso a parte de leitura e prática vem Vai vindo indo- junto. vai vindo Que a junto gente na estimula, brincadeira. Isso, a gente estimula a questão da musicalidade através de jogos, né? Então, assim, na musicalização você não vai aprender instrumento. Você não vai aprender instrumento. Os instrumentos podem até fazer parte da musicalização, mas o objetivo não é ensinar o instrumento, isso é na aula de instrumento. Além da musicalização, a gente tem aulas individuais em grupo. Em grupo a gente tem técnica vocal, a gente tem grupo, regência. É até um diferencial que a gente não vê muito aula de regência por aqui, que é você estar no papel de regente, né? Estar à frente de um grupo para reger, para conduzir. A gente tem aula de regência em grupo. Violão, Tem que ter ukulele. ouvido, né? Ou não? O regente tem que ter Ele precisa ter um ouvido bem treinado. Bem treinado. Que também é treino. Existe o ouvido absoluto e existe o ouvido relativo. Você pode desenvolver o seu ouvido relativo, mas é treino também. É treino. A gente tem violão em grupo, E técnica ukulele- vocal em grupo, regência em grupo ukulele e e ukulele. violino. E violino em grupo. E a gente tem individual. Violão, viola caipira, banjo, Contrabaixo, violino, contrabaixo, guitarra. bateria, piano, guitarra, teclado. Caramba. Técnica vocal, que é a de canto. A gente tem flauta doce individual em grupo, porque assim, a flauta doce é muito usada às vezes na musicalização com crianças também. Mas existe também a flauta doce não é um instrumento de crianças. As pessoas confundem aquela flautinha de profissional. 99 de Uhum. brinquedo, porque alguém criou aquela flautinha para criança brincar com a flauta doce mesmo. A gente tem adultos que tocam e até para pessoas que querem trabalhar. Eu trabalho em um grupo de crianças e eu queria trabalhar flauta com eles. Você pode aprender a flauta doce. Eu tô perguntando isso porque assim, ó. A gente sabe que música não é todo mundo que vai procurar. Todo mundo quer a diversão da música, né? Como hobby, não seguir. Viver de música. E aí vocês têm uma instituição, vocês têm uma empresa que trabalha com música. E aí quero saber como é que vocês fazem, o que vocês estão fazendo para poder chamar esses alunos, para poder fechar os horários, para poder gerar,
Então, Como é, quer como é, falar? como é que tá o plano de vocês? Qual o plano de vocês pra isso? Eu, por exemplo, eu já tô sem horário. Justamente porque, assim, esse ano a gente viu que o carro-chefe tá sendo o quê? Crianças pequenas. E pequenas que a gente diz é 4 anos 4 de idade. anos de idade. Só do meu horário de 4 anos de idade pra piano, já tô lotada esse ano. Mas isso vocês fizeram alguma coisa ou é natural? É a demanda? É a demanda do momento. Eu acho que Até são duas porque coisas, a também- demanda e o conhecimento, né? Pelo tempo que ela já tem aqui de trabalho com isso, tem o boca a boca. O pai de alguém, meu filho faz piano lá, não sei onde. Ah, legal, tem uma criança, vou levar também. A indicação. E isso vai, Indicação. a indicação. A gente trabalha hoje com divulgações em mídias sociais, né? Tem o pessoal do marketing que faz o Instagram e faz essa parte de divulgação do Instituto. E tem essa questão dos próprios alunos, do boca a boca. Eu falei que eu sou marqueteiro mesmo. Então, por exemplo, eu estava na minha aula da faculdade, no meio de uma aula, minha professora citou alguma coisa da família dela e falou sobre questões de crianças, que foi um jogo eletrônico, e ela falou, falei pra alguém na família dela levar o sobrinho para fazer um esporte, fazer uma aula de música, e eu falei... Inclusive, pode estudar lá que eu tenho estúdio de música aqui em Porto Velho. Ela, tem mesmo? Tem. E aí, nessa, dei cartão, joguei o Instagram no... Então, eu sempre tô nos lugares, o pessoal brinca, não sei o quê. Eu falei, então, mas pode fazer aula de música com a gente. Então, eu sou muito marqueteiro mesmo, na cara e de pau. acaba assim Tem que que vai ser. sendo o nosso maior jeito de propaganda é esse, É. né? De um convidar o outro, acaba que também é, por exemplo, os amiguinhos da escola, Sim, né? sim. O pessoal E adolescente, até mesmo- crianças. A gente tem casos de Família. famílias. A gente tem um caso lá de um aluno que ele e 2 filhos fazem aula no mesmo horário. Massa. Então, a gente tem as 3 salas com a família sendo Que ocupada no também mesmo é horário. uma coisa, né, que vai dentro Do do método Suzuki. método da filosofia Suzuki, da filosofia. Então, por exemplo, tem uma Pra aluna... criar o ambiente, Ambiente. Me favorável. explica Exatamente. esse método Suzuki que eu tô aqui. Método Suzuki. Yamaha, Suzuki. me explica como é o método Suzuki, por favor. Sabe que na Yamaha e faculdade me Yamazaki. chamaram... Honda, Honda. Kawasaki Yamazaki. Mayumi. É Yamazaki, eu falei Yamaha. Era meu apelido, Suzuki. Eu devia ter perguntado isso faz tempo. Então, Vou fazer uma piada e errei, ó. essa metodologia, na verdade, ele chama de filosofia. É dessas novas metodologias musicais, né? Assim como teve a escola nova, onde perceberam que deveriam ter mudanças no método da pedagogia, a educação musical também foi junto. Surgiu todo depois da Segunda Guerra, Japão todo destruído e eles precisavam se reconstruir. Japão pensou o quê? Vou para a educação. Temos que melhorar a educação. Aí que surge Kumon, O Japão, aí que né, pai? surge O Brasil tem muito que Suzuki. aprender. Exatamente. Kumon? Kumon é mais ou menos dessa É de mesma lá? época. E o Kumon, ele vai nesse mesmo sistema. Porque a família tem que estar presente, a questão da motivação. Então, eles motivam, as crianças têm entrega de medalhas. Inclusive, tem a não sei o Patrícia quê. faz Kumon. Explica muita coisa. Nossa. E outra, eles percebem que as crianças não precisam estar naquela média do ensino Cada um regular. na sua Você vai forma. no seu momento e se você desenvolve mais, vamos te puxar mais até onde você é capaz de ir. E por meio do quê? Da repetição. Então, são assim os pilares, né? O que ele chama de triângulo Suzuki, que é professor, aluno e os pais estarem envolvidos nesse processo. Então, assim, não adianta a gente também fazer todo o trabalho e em casa os pais acharem que todo o trabalho é nosso durante 1 hora de aula. Tanto que a gente vê, assim, a diferença de alunos que têm... Por isso que a importância também do instrumento em casa, né? Algumas pessoas perguntam, mas precisa ter? É importante, porque Não. é esse todo dia... A bateria custa um carro popular, mas vai. Pois é, Mas assim... e um piano, amigo? Mas Um pra carro- tudo um se carro tem de um luxo. jeito. Carro É. popular lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, ter esse estudo em casa e não deixar... A criança de 4 anos, ela não vai estudar sozinha. É verdade. Você tem que estar do lado. Olha, a tia pediu para fazer isso. Vamos fazer de novo? Vamos... Então, assim, várias técnicas para fazer ela repetir conscientemente e saber que ela precisa melhorar. Não é repetir por repetir. Então, tudo isso tem... Então, o Suzuki, ele foi vendo que, justamente, que não precisa estar alfabetizado para aprender um instrumento. Então, as crianças, elas são capazes de coisas maravilhosas antes mesmo. Até porque a primeira infância, né, foi aí que a psicologia também, né, experimental, foi começando a se evoluir e foram ver que a primeira infância ela é muito importante. Então, assim, você estimular aquela criança o máximo Na primeira infância, Na você vai ter um primeira resultado muito infância. maior. Exatamente. Principalmente porque nesse período da fase de desenvolvimento, a gente tem uma explosão neuronal. São muitos neurônios sendo criados e nascendo o tempo todo. E vai chegar um certo momento que vai haver o que a gente chama de poda neural.
o seu sistema nervoso central vai entender que alguns neurônios não precisam ser usados, aqueles estímulos não foram trabalhados, o que é necessário, está em excesso, ele vai jogar fora. A gente chama de poda neural. Então, o máximo de estímulos, por isso que a criança aprende mais rápido, porque ela tem mais sinapses, mais conexões A gente até brinca neuronais assim, acontecendo. Se eu não fui estimulado, tenho isso daqui. Vai acontecer a poda neural, tenho zero. Agora, Tudo se que eu não fui foi estimulado, exatamente. Não, tudo que você não foi estimulado vai ser jogado fora. Vai ficar aquilo que você usou. Se você usou pouco vai ficar daquilo que você pegou no início. Por isso que é importante você estimular a criança. E eu vou falar pra vocês, esses 15 anos eu vejo que, assim, mudou muito. As crianças de 4 anos que eu dava aula 15 anos atrás e essas agora, tanto que eu estou pegando crianças com menos idade, com 3 anos, que, assim, é um desenvolvimento, né, totalmente diferente. Muito É bem diferente. diferenciado. É perceptível. Muito bom. Nós temos a sua irmã aí pra comprovar. Exatamente. Não, legal que ela não veio, mas assim, só fala dela aqui também. Ela vai reclamar que não fez o anúncio dela. Que é Sigam isso, no TikTok, falamos. no Instagram. Agradece, tá ganhando merchandise aí, ó. Vou botar teu nome aqui embaixo, tá? Mentira, Sigam. vou não. E aí, tem mais alguma pergunta ou a gente pode encerrar? Ah, eu achei massa. Cara, eu teria um monte, assim, mas a gente já tá quase 2 horas. Se já não passou de 2 horas aqui conversando. Dá pra ficar. A gente nem fala, nem gosta Pois de falar. Não, imagina. Eu disse, só não pode trazer álcool, porque senão a gente não consegue falar nada direito. Porque vocês estão me entregando coisa muito melhor agora. Não sei qual é o problema de vocês. Ah, porque lá era outro contexto, lá era... Entendeu? Tá Apesar de que a gente acabou conversando os assuntos sérios lá também, né? Elas abandonaram a gente depois por causa disso, mas... Mas tudo bem. Entraram no... Não, mas uma coisa que tem nada a ver aqui. Já vou falar do Júnior Chicó? Chicó só do Auto da Compadecida. Só. Eu ia falar tá. isso. Então deixa quieto. Agora, ele é um- agora a gente ficou aqui. É um humorista sensacional que eu me adoro. Que eu tô olhando aqui, cara, esse cara parece um Júnior Chicó, cara. Rapaz, eu vou Caraca. dizer que eu tenho a cara mais comum desse mundo. Todo Todo mundo lugar parece. que eu entro, Não, eu pareço com cara. alguém. Depois de mim, porque toda vez que eu chego, pô, tu parece que Quem? sou eu, Eu sou só eu. pareço Aí é uma sacanagem, aí é Você sacanagem. Thaís Cara, Araújo, que fala. Aí Gil do pegou Vigor não, pesado, Gil do aí Vigor pegou não. pesado. Gil do Não, ah, Vigor. gente, por favor, Mas pior né? que eu tenho um amigo que Fala isso, meu noivo, o não. sorriso dele só que é igualzinho, velho. É igualzinho o Gil do Vigor. Eu falo pra ele, Vinícius, é igualzinho, cara. Caramba, não, Cara, Mas lembra, todo lugar que eu entro, eu pareço com alguém. Lembra, Todo lugar que eu já fui, eu pareço com alguém. lembra o Gil do Vigor mesmo. Aí é sacanagem. Aí Não lembra, não. acabou. Já é Vou demais. suspender o churrasco lá de casa. Por favor. Aí já é demais. Pronto. Que maravilha. Gente, então, chegando Ele só fim. tem a barba maior. Ele só tem a barba maior. O Chicó? O Chicó. Chicó só conheço Deixa eu o analisar. Alto da Compadecida, eu sigo como filosofia de vida econômica. Fica rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. Não, É o nariz. parece não. É o na- É o nariz. Ó, Não. Não. É o nariz, é o nariz, é o nariz. Ah. Lembra, para dizer que lembra. Viu? Não, Lembra. é muito diferente. Gente, então, muito obrigado pela presença de vocês. a gente que agradece. A gente que agradece. Sensacional esse papo. Espero que a gente volte a conversar mais, algo mais, por exemplo, outros assuntos mais específicos, Isso. neuro assuntos que a gente pode Neurocientíficos. juntar. Esse dia saiu uma arquiteta daqui num outro podcast nosso, no Engimob. Eu disse, vou lhe chamar depois pra gente falar sobre neuro... Nossa, me fugiu a Ah, o palavra. estudo da cor, das cores Ela lá. era neuromarketing. E aí, como ela é arquiteta, então, Mas tem Muita muito isso. coisa É um vai pra assunto dentro. vasto, essa ideia de neurociência das Legal. cores. cara, É demais. é surreal. Não, Você agora sabe- tem o lance da cor que você usa, que Influencia. aparece as manchas, não diminui. Você Não, sabe, por exemplo, que existe um motivo pra cor do McDonald's, Sim. pra cor de Sim, uniforme de sim. hospital, beca de hospital, né? Psicologia das coisas. A cor aqui é azul. Não, essa aqui foi porque... Era o que tinha. Tá mais barato, tá mais Mas barato. ficou bonito. O azul Ficou. fica bonito. E dá uma cor legal também. É alegro, né? É verdade. A gente escolheu o azul, inclusive. Maravilha. Então falem aí onde é que a gente encontra vocês, por mais que já vá aparecer ali, mas digam aí onde a gente encontra vocês. Rua Joaquim Nabuco, 2581. Maravilha. Isso, pode seguir a gente, @AlegroPVH. Pode E o- falar a roupa de E vocês de também. vocês, O meu é Mayumi Professora. O meu é Dudu Gomes. Dudu O Gomes. 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 É. Tem um O aí no meio. Nossa, é muito arroba de muito nome de música, né? De músico. Eu ia dizer de gente que nasceu em 90, do MSN. Dudu, 91, underline, 91, gatinho, 91, underline. 91. Gomes, olha só, Pepeu Gomes. Ah, verdade, verdade. Vou olhar pra esse lado. Bom, o meu e o do Caio, o meu é Aldo Melo com 3 L. Esqueceu, cara. Eu ia explicar, mas
Aldo Melo com 3 L's. Toda vez eu tenho que explicar que são com 3 L's. Nunca percebi isso. Tá vendo? Por isso Também que eu tenho que nunca estar percebi. explicando. Aí toda vez eu penso uma metodologia nova de explicar. Aldo Melo com 3 L's. Tudo junto no Instagram. O meu é Caio Florenço. Caio Florenco. Pode botar aí Facebook, Instagram, tá tudo lá. Eu Caio só tenho Florenco. Instagram. Só uso Instagram. E mal e mal. Muito obrigado, gente. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Resenhas de negócio, @resenhas de negócio. É que toda vez eu quero falar um Gimol Podcast, porque é tão natural. Pode Mas eu falar vou também. Pode falar Siga também o aproveita e Gimol divulga logo. Podcast, vai estar tudo aqui embaixo, o endereço deles, o Instagram deles. E muito obrigado pela atenção de vocês, tamo junto e até mais.